Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa 1K Entre Nós. Aqui quem fala sou eu, Eric Rocha. Eu sou criador e host do canal e eu tenho ao meu lado a minha esposa, Mayara Martinello Rocha, também criadora, host e a beleza do canal. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa 1K Entre Nós. E Linda, sobre o que falaremos hoje? Falaremos hoje sobre cidadania italiana, todo o processo, né, como funciona e também se você é elegível para que você possa aplicar a cidadania italiana. Um assunto muito interessante e bem importante, né? É verdade. Que nos interessa, aliás. Exatamente, nos interessa. Mas antes de falar, fala sobre o nosso patrocinador. Claro, com certeza. Iremos falar sobre o nosso patrocinador oficial, que é a Capa Lua Joias. Vocês já conhecem também, estou vestida, inclusive, né? Todos os episódios a gente está vestida aqui da Capa Lua Joias. A Capa Lua, ela está localizada no centro de Criciúma, Santa Catarina. Ela é especialista em semijoias banhada ouro 18 e também trabalha com a linha de prata 925. Você pode fazer a sua compra através da loja física, ali no centro de Criciúma, e também através do Instagram, né, de forma online, no @capaluajoias.oficial. É isso aí. Bom, e para falar sobre cidadania italiana e também todo o processo que rege aí, que tem por trás, estamos recebendo hoje aqui a Mag Moraes, que trabalha com cidadania italiana desde 2006, ou seja, são mais de 18 anos trabalhando, né? Então tem bastante experiência. Ela trabalhou na Itália com cidadania administrativa e na Inglaterra com a cidadania judicial. E ao longo de todo esse tempo foram mais de 15 mil cidadanias reconhecidas. E estamos recebendo também o seu sócio e marido, Nivaldo. Nivaldo, Meg, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer ter vocês hoje aqui conosco. Boa noite, obrigada, prazer nosso. Obrigada, Eric, obrigada, Mayara, por nos convidar para estar aqui, falar então desse assunto que a gente gosta tanto e que leva a nossa vida, né? A minha, 18 anos, então eu vivo cidadania italiana e é sempre muito bom falar sobre cidadania italiana, que é o sonho de tantas pessoas. É verdade. Nivaldo? Obrigado, Eric, obrigado, Mayara, pelo convite. Prazer, né, estarmos aqui participando desse podcast. Não, muito bom. Tenho certeza... é todo nosso. O prazer é nosso e eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor. A gente vai conseguir tirar muita dúvida, tanto nós quanto de quem está assistindo, né? E, inclusive, você aí de casa, se tiver alguma dúvida, já pode mandar aqui no nosso chat, que a gente vai estar lendo aqui durante toda a programação do podcast e aí te ajudando a tirar essas dúvidas, né? É isso aí. Bom, vamos começar do início, então? Vamos lá. Como que surgiu a Benvenuto? A Benvenuto, na verdade, Benvenuto quer dizer bem-vindo em italiano, né? Então, quando eu cheguei, eu trabalhei na Itália, né, por um bom tempo, cidadania administrativa. Então, eu pegava o pessoal desde a hora que chegava no aeroporto, levava para o Comune e fazia toda a parte administrativa. Acompanhava no Comune para fazer todo o pedido de reconhecimento da cidadania italiana. A partir dali, eu fui embora para a Inglaterra e comecei a trabalhar com cidadania judicial em um escritório de um advogado muito conhecido na Inglaterra. Depois vim para o Brasil e aqui no Brasil, como eu estava até conversando antes com vocês, eu não queria mais trabalhar com cidadania, fui para um outro ramo, mas acabou que a cidadania me seguia, o pessoal continuava me procurando e só me ajuda com esse documento, só com esse eu acabei voltando. E quando eu voltei, eu tinha que ter um nome para a empresa de cidadania italiana, porque na época que eu comecei a trabalhar com cidadania lá em 2006, a cidadania ela era feita mais para ajudar. Eu comecei a fazer cidadania italiana mais para ajudar o brasileiro, porque eu fiquei amiga de uma pessoa que era oficial de um comune, e então eu comecei a ajudar uma pessoa para fazer a cidadania, e o outro falou, olha, a Mag tem acesso ao oficial da comune, e vocês já moraram fora do Brasil, vocês sabem como que funciona quando a gente tem acesso a um nativo, né? Então, assim, não é fácil tu ter acesso a um nativo, principalmente um oficial de um comune, de um órgão público. E eu tinha bastante, essa senhora, ela tinha muito carinho por mim. Então, eu ajudei um brasileiro, ajudei outro, e a Mag agora trabalha com cidadania italiana. Então, nessa época, era mais para ajudar. E essa senhora que me falou, olha, tu precisa registrar uma empresa, tu precisa fazer isso e isso. Ela que me ajudou lá na Itália, na época. E aí, quando eu vim para o Brasil, cidadania italiana já era empresa, já tinha várias empresas, só que eu não estava no ramo. E quando eu voltei, eu fui atrás de um nome para a cidadania italiana, um nome para ter um nome de uma empresa, registrar a empresa, tudo certinho aqui em Criciúma. E aí, então, veio o nome Bem-vindo, que é Benvenuto. E eu achei o nome bonito, eu achei legal, achei que tinha tudo a ver com o que eu queria passar para o pessoal. E aí, então, eu coloquei Benvenuto.
E aí fechou. Fechou. Deu Tá muito aí. certo. Deu certo. Então, tu sabe que não foi tu, na verdade, escolher a tua carreira que te escolheu, então. Né? Com certeza. Esse é o Com verdadeiro. certeza. Eu uso a velha frase, né? Que a cidadania, eu saí da cidadania, mas ela não saiu de mim. Porque por mais que eu sempre tinha um ou outro que vinha e falava, me ajuda só com isso, me ajuda. Até que foi assim que eu voltei. Foi para ajudar um menino que a tia dele era minha cliente, ela estava fora do Brasil e aí eles passaram por alguns problemas na família e ela falou, Mag, eu só confio em ti para ajudar o meu sobrinho. E então me ajuda, por favor, não tem ninguém no Brasil por ele e eu preciso que tu ajude ele, coloque ele num avião e manda ele aqui para a Alemanha, manda para a Itália, da Itália para a Alemanha, que ele chegando aqui vai dar tudo certo. Eu nunca vou esquecer, a gente sempre fala, né? Eu sempre falo dele, que o dia que eu dei tchau para ele aqui na rodoviária, ele tremia e suava, e suava. E hoje eu vejo ele ganhando o mundo, viajando. Até às vezes eu brinco com ele, né? Nossa, quem te viu tremendo na rodoviária de Criciúma, indo embora, né? E hoje ele já ganhou o mundo. E eu voltei a trabalhar para ajudar esse menino. E aí ele me indicou um amigo, que indicou outro, e voltei. Muito bom. Vocês já estavam juntos quando criaram a Benvenuto? Quando eu comecei com a Benvenuto no Brasil, eu comecei sozinha. Tá. Mas o Nivaldo não demorou muito para chegar, não. Eu comecei logo, eu nem estava ainda na primeira sala, porque quando eu comecei a trabalhar com a cidadania italiana, eu comecei com 2 colegas no meu outro serviço, e aí eu... com medo, porque a gente tem medo, a gente está no Brasil, veio de fora, vou alugar uma sala, a gente tem receio. Então, eu convidei 2 colegas, nós dividíamos uma sala, e aí os colegas falaram um dia para mim, nossa, Mag, tu tá atrapalhando a gente. Porque, no fim, os meus clientes vinham, sentavam nas mesas deles, ficavam esperando. Então, eu estava atrapalhando os meus colegas e eles vieram. E a gente, super parceiro, eu entendi. E aí, quando eu aluguei a primeira sala, quem registrou o nome da empresa Benvenuto foi o Nivaldo. Quem fez a Benvenuto ser uma empresa foi o Nivaldo. Porque, por mim, a Benvenuto seria aquela empresa que fazia o serviço para ajudar o pessoal. Ainda. Era empreendedora social. Ajudava mais do que isso. recebia. Quem fez ser empresa, quem registrou o nome Benvenuto, quem fez, né, dar o nome mesmo para a empresa, dar essa imagem para Benvenuto foi o Nivaldo, que veio com esse ar empreendedor dele que eu não tinha. Eu confesso que isso eu não tinha. Empreendedora social é aquela que é bom para todo mundo, menos para ela, né? Ajuda o próximo, ajuda todo mundo, só ela que não ganha, né? É bom até para o governo, porque se for optante pelo simples, não paga nem pelo lucro real, paga pelo lucro total. Então, até para o governo é bom. Só não é para a pessoa, né? Mas se isso te conforta, eu também era um pouco assim, tá? Porque a minha história é um pouco diferente, né? Eu sempre fui CLT. Então, é meu primeiro negócio, sendo, né, vai fazer 2 anos sendo realmente empreendedora, dona de um negócio. Então, eu tive que aprender muita coisa, assim, do zero. Sim. E eu, no começo, eu era um pouco assim, né? Eu era que puxava bastante a minha orelha. Mayara, tu tens que cobrar por isso. Tu não pode simplesmente só fazer para ajudar e tal. Ou, ai, coitadinho, não vou cobrar assim porque eu acho que eles não têm. Não, é o teu trabalho. Eu tenho que cobrar o justo, né? Sim. Então, um pouco difícil mesmo. Eu tenho uma frase do meu ex-patrão lá da Inglaterra, o Dr. Marcelo Reale, porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu até me assustei, porque ele falou assim para mim, eu mandei uma mensagem para ele que eu queria... eu trabalho com cidadania há tanto tempo e eu estava trabalhando na limpeza, como todo brasileiro quando chega fora do Brasil vai trabalhar na limpeza. Eu saí da Itália, fui para a Inglaterra e comecei a trabalhar na limpeza. Eu era motorista das meninas que faziam limpeza. E aí eu mandei uma mensagem para o Dr. Marcelo e fui no escritório dele. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, eu quero que tu venha para cá, porque eu preciso de uma pessoa que entenda das leis e que saiba sobre cidadania italiana, porque não é o que eu faço. Ele fazia imigração inglesa. E aí eu começava a falar para as pessoas e eu não cobrava. E ele dizia para mim, o conhecimento custa caro, tu tem que cobrar. Teu único bem. Tu não pode ficar fazendo as coisas de graça. Então ele colocou um valor que até hoje eu lembro que ele cobrava 40 pounds para falar com ele 1 hora e 80 pounds, que na Inglaterra não fala libra, né? Sim, fala pounds. E 80 pounds para falar comigo. E ele dizia, dos teus 80 pounds, 40 é teu, 40 é meu. Então, porque ele dizia, o teu conhecimento, ele custa caro, né? A gente não pode sair falando. E eu tinha o hábito de encontrar na rua, faz isso, vai. E isso não é certo, né? A gente tá roubando da gente mesmo. Mas graças a Deus eu tive o Nivaldo, que me deu um freio. Até porque o teu único bem escasso é o teu horário, né? A tua hora, né?
As pessoas acham que vão ficar ricos, às vezes, com investimento. Não, não vai ficar rico com investimento. Vai ficar rico com o teu trabalho e pegando esse dinheiro e investindo da forma correta. Sim. Agora, como é que tu vai ganhar mais dinheiro se teu dia tem 24 horas e o teu tempo é limitado para trabalho? Precificando melhor a tua hora. Para precificar melhor a tua hora, tu precisa ter mais conhecimento. E daí, quanto mais conhecimento, mais caro tem que ficar a tua hora. Sim. Né? E, Nivaldo, o que tu fazia antes da Benvenuto? Antes da Benvenuto, antes da cidadania italiana, eu trabalhava... Eu costumo dizer que eu ainda sou, né? Corretor de imóveis. Tá. Ah, vocês se conheceram lá, então? Sim. Sim. Na imobiliária, né? Na verdade, não, mas sim. Nos conhecemos, mas... No meio ali, no né? meio, Nessa... né? De vista, e é um Isso. evento de construtora, mas... Já estava de olho nela. Não. Nos eventos. Não. Nós nunca tínhamos tido contato. Nós sabíamos, eu sabia que o Nivaldo existia, o Nivaldo sabia que eu existia, mas era aquela coisa bem... Não tinha tido contato, nunca tinha tido nada. Então, eu segui o meu mundo de cidadania italiana e eu nunca mais tinha tido contato com o Nivaldo. Fazia tempo, tanto que já fazia quase um ano que eu estava indo lá, que eu fui para essa sala comercial com os meus colegas de trabalho e eu não tinha contato com o Nivaldo. Isso aí foi de Deus, eu falo, eu ter reencontrado o Nivaldo. Foi por acaso. Então, eu até 30 dias atrás eu ainda tinha uma imobiliária, né, com 2 sócios, aí acabei me desligando totalmente, porque não dá, né, tu faz uma coisa bem feita porque 2 não dá. E a cidadania italiana, ela toma muito tempo. Ela toma muito tempo. Agora a gente começou a dar uma freada, né, mas até 6 meses, 1 ano atrás, nós parávamos de trabalhar 10 horas da noite. Tinha dia que meia-noite eu ainda estava atendendo cliente, fazendo orçamento. Então a gente acabou assim, não, vamos começar a dar uma parada porque o corpo não vai aguentar, né? A mente não vai aguentar. E em 2018, então, eu conheci a MAG. Eu já conhecia, mas em 2018 a gente começou a ter um contato, né? A gente começou a conversar. E aí eu, numa brincadeira, falei para ela, tu quer uma ajuda? E eu achei que ela ia dizer, não precisa, quero. E tá aí, até hoje. Sim. Até hoje. Esse foi o início. Sabe quando as coisas acontecem assim natural e fácil? Sim. É as que mais têm a tendência a dar certo, né? O meu pai falava para mim assim, filha, tu tem que achar um administrador, alguém para te ajudar, porque o pai chegava lá em casa, às vezes eu recebia um valor dos clientes que eu ia ter que gastar com documento, enfim, e eu não tinha nem conta de banco. Eu não tinha, eu guardava tudo no armário na frente de em casa, assim, onde guardava tele, onde botava TV. Igual os antigos italianos mesmo. E aí o pai falava, não pode ter esse dinheiro em casa, tu tem que ter uma conta de banco, tu tem que anotar quem chega. Eu tinha um caderninho que eu anotava o que me pagavam. E aí o pai falou, não pode ser assim, tu tem que começar a te organizar, tu tem que ter alguém que te ajude. Aí vem o Nivaldo e me oferece ajuda, eu falo, eu quero. Era tudo que eu precisava. Eu preciso de ajuda. Precisava mesmo, porque era tudo no caderno. E aí, quando ia entregar uma pasta de documentos para o cliente viajar, ela perguntava para o cliente, tu me deve alguma coisa? Sim. O honesto, né, ia dizer, Sim. claro, eu te devo, mas algumas cenas eu vi que eu disse, não, espera aí, nós temos que mudar isso aí, porque não está dando certo, essa mulher está perdendo dinheiro. Claro. Com certeza. E aí eu comecei a cuidar do financeiro da Benvenuto, e aí comecei a gostar, né? Comecei a me apaixonar pela cidadania italiana, estou até hoje. Muito bom. Tu sabe que a importância, a gente já falou aqui no programa, a gente teve, a Pete Burigo teve aqui com a gente falou sobre comunicação. E a importância, às vezes, de falar. Porque se tu não faz essa pergunta, talvez até hoje vocês não estariam juntos. E é uma pergunta que tu já foi pensando assim, pô, um não eu já tenho um não. E ela vai dizer que não, Exatamente. mas tu falou e foi ao contrário, né? Sim, então, a importância, às vezes, da comunicação, né? De se comunicar. E a gente, muitas vezes, deixa de, às vezes, fazer uma pergunta que acha que é boba, ou de falar alguma coisa que acha que não é o momento, tá? Cara, fala, o máximo que vai acontecer é um não, né? Exatamente. E às vezes tu nem sabe a pessoa tá precisando, não Exato. só nesse momento, né? Exato. Mas eu tava precisando de alguém para me ajudar a alugar uma sala, para me dar aquele Sim. sabe? Eu precisava de alguém. E todo empreendedor, quando decide, né? Nós já éramos casados, enfim, já tínhamos filhos quando decidimos abrir a loja. Mas quem me deu o pontapé de sair do CLT de 7 anos, que foi minha vida toda, Uma sempre multinacional. CLT,
foi ele. Ele que, sabe, ficou ali no meu ouvido. Não, vamos, tu consegue, a gente dá um jeito. Sim. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele foi atrás de tudo. Então, tinha ele ali do meu lado, dando esse apoio. Porque se fosse só por mim... Eu também não. Eu falo que se fosse somente eu, no máximo eu teria saído lá daquele escritório que eu estava com os meus colegas, porque eles tinham falado para eu sair, porque eu estava atrapalhando eles, e teria alugado a primeira sala, que foi ali na Vitor Meirelles, e eu estaria ali até hoje. Tanto é que foi o Nivaldo que falou para mim, tu precisa de alguém para te ajudar aqui dentro. Tu não vai dar conta de tudo sozinha. Aí fui atrás da primeira colaboradora. Tu precisa registrar a empresa, tu precisa ter um CNPJ, precisa fazer um contrato bem firme, um contrato. Tanto que ele foi atrás de advogado, ele foi atrás do contrato, ele foi atrás de registro de empresa, atrás de contador. Foi tudo ele. Então eu falo, eu comecei com a Benvenuto, mas quem fez a Benvenuto ser a Benvenuto foi o Nivaldo. Ele que fez tudo, porque por mim estaria ainda daquele mesmo jeito. Nesse momento a gente vê que não é tão fácil ganhar dinheiro, né? Não. As dificuldades. E ali tu descobriu que tu já ia ter um outro sócio, que era o governo. Que a gente tem um sócio muitas vezes sem... Nem queria, mas praticamente majoritário. Né? Majoritário. Domina ainda. E não dá para errar com ele. Não. Gente, olha só. Quais são as etapas, falando agora sobre... Começando, né? Falar sobre cidadania italiana. Quais são as etapas de um processo, né? E para aquisição da cidadania, e se a empresa de vocês acompanha do início ao fim, conta um pouquinho para a gente aí qual é a trajetória de alguém que hoje descobriu que tem um sobrenome italiano e quer começar a fazer esse processo. Como é que funciona? Então, existe aquele que hoje descobriu, como a Mai sabe que ela é italiana. Já veio da família, já vem do sobrenome Martinello, que é italiano. Tem aquele que não tem esse conhecimento. Tem pessoas que falam, olha, a minha avó falou que veio alguém da Itália, então a gente vai ter que fazer essa busca e essa pesquisa. E aí, então, como é que faz essa pesquisa e essa busca? Certidões antigos, documentos antigos, conversar com a família. O melhor arquivo hoje está dentro da família, né? Ir lá conversar com o tio, fazer uma visita, para poder saber, né, quem que é da família. Eu sempre falo que a gente tem muitos parentes que a gente nem sabe. A cidadania italiana, ela não tem limite de gerações. É óbvio que, às vezes, um tetravô lá atrás, a gente não vai conseguir achar a documentação, porque os documentos muito antigos se perderam. Mas, hoje, a maioria dos italianos nem sabe que são italianos. A gente acha, porque aqui na nossa região é muito colonizado, né? Sim. Então, é muito falado aqui. Mas muitas pessoas nem sabem que tem direito. Eu tive essa semana uma família que eles viram uma postagem no Instagram da Benvenuto e eles não tinham noção que eles tinham direito à cidadania. E pela postagem eles me chamaram e falaram, eu não sabia que o nosso sobrenome era italiano. E é um sobrenome que eles carregavam, bem, tipo assim, não era nenhuma família que nem tinha o sobrenome, estava com eles. Então, a partir daí, você sabe que você é italiano, a Benvenuto fez a pesquisa, encontrou a sua cidadania italiana, sua família italiana, o que tem que fazer? Tem que preparar a documentação para provar o direito do reconhecimento. Hoje, a gente não tem mais os bisavós, os tataravós vivos que digam, olha, ele é do meu sangue, eu faço um DNA que prova. E a cidadania italiana, ela é por sangue. Então, precisa preparar a documentação, todas as certidões que provem o direito à cidadania. Para o processo administrativo, usamos nascimento, casamento e óbito. Para o processo judicial, não usa óbito, só nascimento e casamento. E aí, então, preparando a documentação, existem as duas formas de reconhecer, judicial e administrativa. A judicial é aquela que não viaja para a Itália, faz todo o processo aqui no Brasil, e esse processo ele é feito por procuração. Então, a família vai passar uma procuração para a advogada que vai representá-los no tribunal. E o administrativo, então, cada requerente tem que ir na Itália e fazer o seu próprio reconhecimento direto nos órgãos públicos italianos. Entendi. A judicial, então, é mais fácil, é isso? Ou não? As duas são iguais. Necessário. Podemos dizer que as duas são iguais, né? É a mesma forma de reconhecimento. A judicial, ela é mais demorada. Ela é mais demorada. Porém, em contrapartida, a judicial, ela pode ser dividida com toda a família às custas e todo mundo pode fazer junto. Tá. No caso, hoje, se a Mayara quiser fazer da família dela, dos primos, dos tios, de todos que vêm daquela mesmo italiano, podem fazer. Enquanto que a administrativa, cada maior tem que fazer a sua e o requerente, pai ou mãe, retira para os filhos menor. Para filhos maiores, não. E aí, tu já falou, né? Então, a administrativa é a que precisa ir na Itália, é isso? Isso, precisa estar. E a judicial não precisa ir para a Itália. Não. A lei da administrativa fala que depois do protocolo dentro do comune,
até 6 meses para reconhecer a cidadania. Então, chega na Itália, é feito o pedido de código fiscal, que é o CPF italiano. Depois do código fiscal, que é feito na agência della Entrata, é feito o pedido de residência com o código fiscal. Faz o pedido de residência, o vigile vai passar na casa e confirmar a residência. Ele tem até 45 dias para confirmar a residência. Confirmando a residência, a documentação é protocolada no Stato Civile. Quando protocola a documentação, aí sim que inicia a cidadania, não é quando chega lá no aeroporto. E aí, depois que protocolo, é feito o pedido de não renúncia para o consulado. Se o nosso requerente nasceu em Santa Catarina, porém viveu a vida toda no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, terá que pedir 2 não renúncias, ou 3 não renúncias. Daqui a pouco tem certidão que é de Santa Catarina, nasceu em Santa Catarina, casou, a mãe nasceu em Porto Alegre, o pai nasceu no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, vai ter 3 NRs, que é a não renúncia. Sim. Mas a maioria dos nossos aqui é só uma não renúncia, que é de Curitiba, que leva em torno de 1 semana, 2 para responder. Esse prazo, todo esse decorrer, vai levar até 6 meses. Hoje, os nossos clientes estão lá na Itália, reconhecendo a cidadania, em torno de 2, 3 meses, que demorou muito ali 4 meses, hoje. Mas já teve cliente que ficou mais tempo, sim, principalmente na época da pandemia. Acabou atrasando bastante os processos, mudou muito a forma do reconhecimento administrativo. A judicial, não. A judicial, então, prepara a documentação e aí a pessoa não viaja para a Itália, mas o trâmite praticamente é a mesma coisa, porque tem o protocolo, tem o dia da audiência, sentença, trânsito em julgado e, por último, o registro na Comune. E daí a judicial, ela leva, então, em torno de quanto tempo? 2 anos, depois do protocolo. Mas mesmo assim ainda está mais rápido do que era antigamente, porque antigamente a gente mesmo entrou na época do consulado em Curitiba, né? Que todos faziam lá. Até hoje não saiu nada, né? Então, imagina, já deve ter caducado. Né? A judicial, ela é o contra-filas do consulado, né? Na verdade, porque o consulado, ele fala que tu vais reconhecer a tua cidadania em 2 anos. Pela lei, o consulado fala, só que eles nem te chamam para apresentar a documentação dentro de 2 anos. Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz um contra-filas do consulado. E aí tu pode entrar com essa... É como se fosse uma ação contra, né? Consulado, isso mesmo. E pedindo uma aceleração, é isso? Isso mesmo. Ou uma lei, a lei de 48, que é aquele processo feminino, que é uma lei feminina, que só faz a reconhecimento de cidadania judicial. E esse não tem como fazer administrativo. Ô Mag, tu falou que hoje, pelo que eu entendi então, já está tão avançado que hoje pelo sobrenome já sabe se tem ou não. Não precisa mais descobrir quem é o teu antenato para vir de lá para cá? Precisa. Vai precisar, então? Precisa. Tá. Precisa ter a certidão original do dante causa italiano, sim. Tá, precisa ter tudo. Mas isso, se a pessoa não tem, vocês conseguem descobrir, ou não? Sim. Tá. A gente faz a pesquisa. Hoje a gente tem 2 pessoas dentro do escritório que trabalham fazendo pesquisa e temos uma pessoa fora do Brasil que só faz busca de certidões. E eu também, quando preciso, eu ajudo com as pesquisas. Ou seja, vocês pegam literalmente a pessoa pela mão lá do início e entregam lá na Itália. Sim. Legal. Muito bom isso. Saber. Como saber se a pessoa é elegível ou não? Aí só pesquisando mesmo. A cidadania italiana? Às vezes pelo sobrenome. A única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é ver se não é uma lei de 48 para um cliente que quer fazer um administrativo, porque ele não vai poder fazer um administrativo porque ele vai ficar na Itália 2 anos e não vai reconhecer a cidadania. 2 anos não, 6 meses não vai reconhecer, porque o lei de 48 é só judicial, ou uma cidadania trentina, aquela lá que fazia parte da Áustria e tal, então também tem que tomar cuidado só com isso. Mas se a pessoa tem o sobrenome italiano, se a gente encontrar a documentação, ela vai ter o direito ao reconhecimento. Legal isso. É bom saber disso. Então, é sempre garantido que tu vai conseguir a tua documentação italiana, a tua cidadania? Se tu tiver o sobrenome, é garantido que tu consegue? Se encontrar todas as certidões, sim. É muito difícil. Nós nunca tivemos uma sentença negada. É 100% de aproveitamento, então. Se tiver o teu sobrenome, pode acontecer de uma segunda audiência, pode acontecer de tu ter que provar com documento. Nós fizemos um reconhecimento de cidadania da família Casagrande, que ele foi feito com o passaporte do italiano, não foi encontrada a certidão. Então, se você tem o sangue italiano, você vai reconhecer a cidadania, desde que você tenha toda a documentação que prove. É muito difícil um juiz te dar uma cidadania negada, sendo que tu és descendente de um italiano. Pelo sobrenome, você já sabe mais ou menos a região da Itália? É difícil. É? Não é tão Mas tão o Martinello, acho que é da região de Belluno, por ali.
Muito bom. Já temos um caminho. Tá anotando? Então, olha só. Uma dúvida que eu tenho daí, e que eu creio que muita gente pode ter. No nosso caso, a Maiara tem o Martinello no nome. Eu, quando casei, eu até já coloquei no meu. Justamente para depois até facilitar um pouco mais o processo. Então, todos os meus documentos hoje já levam também o Martinello, né? Interesse, gente, puro interesse. Ele tá vendo? falando ao vivo que foi interesse. Ela me convenceu com esse argumento, na verdade. Mas eu acho que ele vai dar com o burro na água. Então, aí a pergunta... Então, aí já pergunta, faz 14 anos, entendeu? Vai. porque isso as próximas tomadas de decisão vai sair agora dessa resposta. Não, tô brincando. A pergunta é, hoje a pessoa que é casada, no caso ela pegaria a cidadania. Eu que sou cônjuge, eu ganho uma permesso, né? No início, né? Enquanto estou casado. Mas eu consigo, de alguma forma, ganhar cidadania também ou não? Tirar o documento italiano ou não? Consegue. Vai ter que fazer um outro processo. Vai ter que fazer um curso de italiano nível B1. Aí tu vai fazer uma prova. Passando na prova, tu vai apresentar a documentação para o consulado para te fazer o pedido, não é nem de cidadania, de naturalização. Tá? Mas aí é um outro processo depois da tua esposa ser reconhecida cidadã italiana. Onivaldo, mas essa naturalização, eu consigo tirar a identidade italiana, por exemplo? Sim. Então, eu ter feito um ano de italiano já não vai ser de todo ruim. Vai ser, Ajuda. Vai ajudar bastante. Vai. Pra passar na Viu? prova, né? Sim, Pensa que é fácil. Pensa que é só assim, casar e pegar um nome. Não tem pode que fazer pagar. inglês essa prova aí? Facilita bastante. A empresa oferece consultas gratuitas? Como é que as pessoas chegam para vocês? Como é que funciona o início de tudo? Quando alguém quer simplesmente saber alguma coisa, enfim. Na verdade, quando o cliente nos procura, 90% eles já pedem um orçamento, né? E aí a gente acaba fazendo um filtro, porque muitos nos procuram achando que pode fazer a cidadania italiana, mesmo não sendo descendente. Tem muita essa pergunta, né? E aí a gente faz um filtro, qual é o sobrenome da tua família italiana? E aí a gente já começa a filtrar. Nós não cobramos, né? Nem consulta, nem pesquisa, a gente não cobra. A gente começa a conversar com o cliente, pegar informações, e aí então se a gente chega num denominador, não, esse aqui ele tem a descendência italiana. Então a gente faz o orçamento, aí a gente pede informações, eles nos passam algumas informações, certidões, e aí a gente começa a fazer uma pesquisa para então descobrir, né, alguma coisa, para então fazer um contrato e dar sequência no processo. Muito bom. E qual é o valor médio que gasta? A gente já conversou um pouquinho sobre, mas o quanto que uma pessoa hoje, colocando assim, uma pessoa que precisa de toda essa orientação, né? Desde o início até o momento que entrega a cidadania, né? Hoje, um requerente só no processo via administrativa gira em torno de 45 a 50 mil. Depende muito da variação do euro, né? Até agora o euro subiu bastante, bateu a casa dos R$6. Então, na cidadania via administrativa, que é essa que é individual, né, que quando vai na Itália, cada um tem que fazer o seu processo, gasta em torno de 45 a 50 mil. A gente sempre fala que tem a questão da alimentação e a higiene pessoal lá na Itália. Então, cada um tem o seu padrão de vida, né? Eu não posso dizer quanto é que o cara vai gastar de alimentação. Tem gente que vai para lá com 1.000, 1.500 euros, faz a cidadania. Tem gente que gasta 4, 5 mil. Depende do poder aquisitivo de cada um. Fica em hotel lá? Isso? Não, fica em casas ou apartamentos. Mas daí essas casas, você já tem essas casas para quem vai? Como é que funciona? Nós temos assessorias parceiras lá na Itália. Então, nós indicamos essas assessorias. E aí eles têm casas, e aí são casas que eles vão compartilhar. E aí dentro desse valor já está incluso isso, essa moradia? Sim. Não, quando a gente fala em 45, 50 mil, é com passagens, com alimentação, tudo incluso. Tá. A cidadania sem a passagem aérea e sem alimentação, hoje dá em torno de 32 mil, mais ou menos igual ao valor da judicial. Porque todos esses processos, creio eu, que é feito, que os documentos todos vão ser pagos em euro, é isso? Por isso que sim, é tão caro? Sim, a parte da Itália é em euro, é contado em euro. Nós montamos a pasta de documentos aqui e a gente cobra pelo nosso trabalho. Sim. E aí a gente indica essas assessorias parceiras e aí então é em euro. Uhum. Por isso que eleva tanto o preço. Isso. A parte de documentação no Brasil é em reais. Sim.
A partir da Itália, que daí tem entendi. energia, gás, internet, aluguel, sim, acompanhamento aos órgãos a moradia lá, públicos né? Isso. Aí vai 100 euros. E geralmente os clientes de vocês, eles sempre optam por ter essas assessorias lá? Ou tem gente que prefere fazer sozinho ou não consegue fazer sozinho? Não tem essa possibilidade? É difícil fazer difícil? sozinho. O que é mais difícil na Itália é conseguir a residência, porque residência não é lugar para morar. É residência, é lugar que tu possa registrar uma residência. E para tu registrar uma residência, ela tem que estar livre na comune. Então, não é mas o meu primo me dá uma casa para morar lá. Então, assim, não é fácil, é difícil. Então, é melhor que tenha uma assessoria. Eu sempre falo, quando eles vêm e falam para nós, né? Eu tenho um parente na Itália, quanto tempo esse teu parente mora lá? É uma pergunta que eu sempre faço. Faz 10 anos. Então, ele vai conseguir te ajudar. Porque ele vai falar bem o italiano, vai saber se virar, ele entende o que é uma residência. Agora, se é um parente que recém chegou na Itália, que já está dividindo casa com outras pessoas, um imigrante que acabou de chegar lá, não vai conseguir ajudar. Entendi. A gente teve uma certa dificuldade também, quando a gente chegou nos Estados Unidos, justamente em termos de aluguel. Porque lá tudo é pelo record, né? Que é o teu histórico, né? Para entender assim, é o histórico da pessoa. O quanto se tu algum dia ficou devendo, se tu não ficou devendo, tudo isso vai somando pontos, né? Então, o bom pagador geralmente tem um melhor recorde, né? E o pior pagador tem um recorde ruim. E quando a gente chegou lá, como a gente é novo, a gente não é conhecido, a gente não tem nada. Então, é mais difícil das pessoas te alugarem alguma coisa. Como lá a procura é muito grande, tem, tipo... Abrir uma casa hoje na Grande Boston, né? Que é onde a gente morou. Tem 6, 7 famílias já para ir lá visitar, para ver, enfim, daí ganha sempre quem tem os melhores scores, né? Então a gente teve essa dificuldade de quando chegou lá de aluguel. Mas é igual na Itália. E aí tem a questão também, tem lugares que não aceitam crianças, tem lugares sim, por causa que não da pintura com pet, chumbo, né? Tem toda aquela história. É bem complicado. Mas é igual na Itália, tu não tem como ter um fiador. Então, exato. Vai ter que pagar um calção, daí calção de 1 ano, é um calção caro. A gente passou por tudo isso. A gente tinha que... Aí, como é que a gente conseguiu alugar, também, então? Porque daí a gente tinha a prima da Maiara, que já está há muito tempo lá, com cidadania americana e tudo. Aí ela tinha um bom score. Então, ela colocou o nome dela como se fosse uma espécie de fiador, né? E a dona da casa também era brasileira, né? Isso, para poder ajudar a gente a conseguir, né? E aí foi aonde a gente conseguiu alugar através dela. Aí, claro, com o primeiro aluguel, se tu paga tudo em dia, aí tu vai criando já um recorde. Então, o segundo já se torna mais fácil, porque daí tu já tem um histórico. As pessoas já sabem que tu paga. Então, aí vai pro dono da casa. E lá tudo é... Bom, na Itália deve ser também, né? Eles levam muito a sério as leis. Ninguém burla, né? Aqui no Brasil a gente tem o jeitinho brasileiro. Lá não dá, isso não funciona. Então, casa que não pode criança, o dono não te aluga de jeito nenhum. Porque se alguém denunciar, ele vai tomar uma boa multa, né? E aí, isso funciona, essa parte da lei funciona muito bem lá. Então, para a gente poder ter todo o nosso histórico de vida lá, a gente, no início, tu é nada. Tu não tem histórico nenhum, tu é nada. Então, eu creio que na Itália, esse deve ser o maior desafio, o maior desafio, é tu alugar uma casa. E mesmo que tu alugue uma casa, às vezes tu aluga um kitnet com 1 quarto. Tu vai na comune, aquele quarto tem 10 residências. E aí tu tem que... Aquelas pessoas que tem ali, elas são obrigadas a tirar a residência, que é o AIRE, que muitos brasileiros que se tornaram italianos não fazem a transcrição do AIRE. E aí tu vai ali naquele quarto, aquele quarto vai na comune, não, mas mora 10 pessoas nessa casa, porque lá na comune tem 10 pessoas registradas, ou então tem um casal registrado lá naquele quarto. E tu não consegue fazer a tua residência ali, porque tem um casal registrado. E onde é que está esse casal? Então, tu tem que tomar cuidado quando tu aluga uma casa, e daí tu vai sozinho na Itália, como é que tu vai ter o conhecimento disso? Sem o idioma, né? Principalmente sem o idioma, né? Sim, como é que vai ter o conhecimento que a casa que tu tá alugando vai dar para te fazer a tua residência, sendo que a residência é o primeiro documento para te ter o direito à cidadania italiana? Então, o primeiro negócio é verificar isso, né? Antes de sair alugando. E aí, por isso que precisa de assessoria. Exatamente. É a melhor ideia. Muitos clientes falam, mas eu quero pagar o assessor, mas eu já tenho onde ficar lá na Itália. Não dá. Tem que ficar na cidade onde o assessor vai protocolar o teu processo naquele comune. Tu não pode ficar numa cidade diferente justamente por causa da residência. E às vezes a pessoa pensa assim, mas não quero gastar tanto, gente, mas é uma economia burra, né? Exato. Sim. Muito tem burra. coisas que é uma economia burra, assim, tu vai passar um trabalho, tu vai correr o risco de não dar certo, né? De, enfim, fazer coisas que não são legais lá, e uma economia burra. É uma economia burra, e eu falo por que é burra.
Porque a gente acabou de falar que o bem mais precioso que a gente tem hoje é a nossa hora, né? Tu precificando melhor a tua hora é quando tu vai, de fato, ganhar dinheiro e alcançar até uma vida mais tranquila, enfim, ficar rico. Se tu porque para tu fazer tudo sozinho, tu vai ser obrigado a parar para estudar o teu próprio processo. Então, tu vai ter que aprender um monte de coisa que tu só vai usar uma vez na tua vida, vai fazer aquilo ali, depois nunca mais vai mexer com isso. A não ser que tu queira se transformar. Eu ia dizer isso agora, a não ser que tu se transforme na Mag. Mas é verdade. Fora isso, poxa, eu trabalho com tecnologia de informação, eu sou um TI. Cara, para que tu vai pesquisar tudo isso? Gastar tua energia. Gastar toda a tua energia. Paga alguém, é a forma mais barata de conseguir algo mais rápido sem precisar demandar o teu tempo. Continue estudando naquilo que tu é bom, porque na hora que tu conseguir todo o teu documento, que tu quiser morar lá fora, tu já vai ser melhor ainda na tua área. E tu vai poder se remunerar muito melhor. Então, por isso que a economia é burra. Não faz sentido nenhum não pagar. E como vocês moraram lá fora, eles são muito desconfiados, né? Muito. De nós brasileiros. Extremamente. Tu chegar com razão. na comune... com total razão. Tu chegar num comune, para um oficial de comune, onde tu mal fala a língua, querendo reconhecer uma cidadania italiana. Não, dependendo... Eles vão te olhar e vão dizer, o que tu queres aqui? Eu não sei na Itália, mas nos Estados Unidos, dependendo de quem tu for conversar, tu corre o risco de sofrer preconceito. Sim, e ainda se incomodar. Eles não te respondem, eles vão te tratar mal e vão perguntar o que tu queres ali e reconhecer uma cidadania se tu nem italiano fala. E aí, então, quando vai uma pessoa, tipo, hoje a pessoa que trabalha lá na Itália, que a gente indica os nossos clientes, ele é italiano reconhecido, ele fala a língua italiana, ele... Provavelmente esse cara já é conhecido de todos dentro da prefeitura da comune. já é conhecido da comune, já esteve lá, já explicou que ele está trabalhando na cidade, já conversou, porque o comune ele é obrigado a fazer um número de cidadanias. Isso tá na regra, ele é obrigado a fazer um número de cidadanias. Só que ele não vai fazer cidadania para qualquer pessoa. Exato. Ele não vai fazer, até porque é muito mais fácil um oficial de comune confiar numa empresa que está ali registrada do que num brasileiro que chega com a documentação que pode ser até documentos falsos. E brasileiro é o povo mais marvado que tem para essas coisas. A gente conhece bem. E na verdade tu vê, quando tu vai morar fora... É que tu vê o quão o brasileiro é mal visto lá fora e quanto o brasileiro é malandro, né? Então, eu falo isso, eu não tive boas recordações e boas impressões de muitos brasileiros que eu conheci lá fora. Que é o cara... Tem gente lá fugindo da justiça, tá devendo aqui no Brasil para a justiça e deu um jeito de sair antes que a bomba estourasse. Então, hoje tá morando fora, mora ilegal lá, mas fica lá, não se mexe, fica lá, né? Até talvez esse processo caducar aqui no Brasil. Muita gente que aqui fez tudo errado, chega lá, começa a ganhar um dinheiro, acha que é o dono do mundo. Então esse é muito, lógico, não são todos, né? Mas a grande maioria dos brasileiros que estão fora... E quem o brasileiro mais gosta de judiar é do próprio brasileiro. Sim. E a cidadania italiana, ela é muito mal vista por causa disso. Porque o brasileiro gosta de maltratar o brasileiro. De pegar o dinheiro e não fazer o serviço, de trabalhar até um certo ponto, juntar um dinheiro e vazar e deixar aquele brasileiro lá nas casas. Então, o brasileiro, ele maltrata, às vezes, o brasileiro mesmo. E isso aí é onde que, às vezes, a gente escuta falar daquelas empresas de cidadania que tem problema, que deu aquilo. Não é a comune, não é o cliente, é um brasileiro. E tem muito brasileiro malvado lá fora. E até no sentido, assim, de deixar... Parece, assim, que eles têm... O brasileiro, né, que tá lá fora, enfim, que tá há mais tempo, que já deu certo para ele. Ele gosta de ver o brasileiro recém-chegado passar a mesma dificuldade que ele passou, né? Sim. Ele não... A gente passou por algumas experiências nesse sentido, assim, não do que aconteceu com a gente, mas a gente ouviu algumas coisas nesse sentido. Mas vocês têm que passar por isso também. Em outras palavras, isso com vocês. Em outras palavras, a gente sofreu bullying porque a gente não sofria lá. Exato. É mais Graças ou menos a Deus, isso. a nossa experiência de morar fora foi muito boa. Eu realmente não tenho recordação ruim. Eu gostei muito porque mesmo. desde cedo a gente morou sozinho. A gente conseguiu alugar uma casa. A gente foi com filho pequeno também, então é outra situação, né? Não dá. Eu tenho parentes lá que moram há mais de 20 anos, que já são cidadãos, então a gente teve a ajuda deles no início, mas logo em seguida a gente já se virou bem.
Mas, enfim, existe isso, não só na Existe, Itália, mas sim. existe nos Estados Unidos. Eu acredito que existe em outros lugares Sim, também, né? todos os lugares. E isso Onde vem tiver muito ser de humano, brasileiro, né? infelizmente. Infelizmente o brasileiro, eu não sei, eu não sou de outro país, eu não sei se vamos supor, se o espanhol tem essa ideia que o espanhol maltrata o espanhol entre eles, né? Mas o brasileiro eu posso dizer que sim, porque já fui brasileira fora do Brasil e sei o que já passei e o que o pessoal passa. E aqui também a gente tem muito o conceito de que o americano é arrogante, né? Eu acho muito ao contrário. Pelo contrário. As experiências que a gente teve com o americano lá foram todas tranquilas, com algumas, diria, até muito legais, eles são muito prestativos. Eles só não são abertos para tudo. Demora um pouquinho de tempo para ele começar a te... como tu falou, eles são meio desconfiados, né? E eu também acho que com razão, mas depois que ele começa a conversar contigo, que ele ganha um pouquinho de confiança, eu acho um povo extremamente dócil, amigo, e eu vejo muito pelo contrário, eu vejo os brasileiros lá fora muito arrogantes. Então, tem um pouquinho de distorção aí nesse negócio. Mas vamos falar de coisa boa. Quais são as vantagens hoje para uma pessoa ter uma dupla cidadania? Em especial, vocês fazem só italiano ou fazem português também? Só italiano. Só italiano. Em especial a cidadania italiana. Quais são as vantagens hoje? Antes que vou passar a bola para a Mag, mas só voltando ali na questão do orçamento, do custo, para não assustar muito o pessoal que está acompanhando, né? Eu falei do valor da cidadania via administrativa, que aí é para uma pessoa sozinha, né? Ou até um casal, que gasta em torno de 45, 50 mil. É um investimento alto, né? Nem todos têm. Mas então a gente fala do processo via judicial, que gasta em torno de uma pessoa em torno de 30, 32 mil, mas eu vou falar aqui que uma família com 10 requerentes gasta em torno de 50, 55 mil e pode dividir essa custa entre todos. Ou seja, daria 5.500 para cada um. 5.500 para cada requerente. Então, hoje, praticamente 95% dos nossos processos hoje são processos via judiciais, porque o pessoal acaba conseguindo ter uma acessibilidade melhor, né? Imagina, tu vai gastar 50 mil sozinho, quanto que tu pode gastar 5.500? Eu vou esperar 2 anos e meio, mas Se a pessoa se programar, né? Sim, 2 anos, tranquilamente. gente, não é nada, já passamos da metade do ano. Sim. E parcela tudo ali com a Benvenuto, né? A gente faz em 24 pagamentos, em 12, a gente faz os parcelamentos, a gente faz bem parceladinho, a judicial. A administrativa a gente só consegue fazer em 8 porque o pessoal vai embora. Né? Então a gente faz em 8 no cartão de Não dá crédito. para correr o risco. Falando sobre o investimento, eu até acho que nem é tão caro, porque é para a vida, né? Sim. É para a vida e é para todo mundo. E outra coisa, a gente vai falar agora também sobre as vantagens, a gente vai ver que tem muita vantagem. Tu ter a segunda cidadania, em especial uma italiana que é de um país de primeiro mundo, de um país da União Europeia. Sim. Então, mas vou deixar para vocês falarem as vantagens. Hoje é o passaporte mais forte, né? É uma herança, né? É uma herança que vai ficar enquanto estiver nascendo italiano, se não mudar a lei, né? Então, mas é uma herança. Vamos supor, a Maiara vai reconhecer a cidadania dela. Enquanto estiver nascendo descendente, não precisa fazer outro processo. É só ir registrando as certidões. Sim. Então, além a MAG vai passar essas vantagens agora, mas uma delas é que hoje tem muitas pessoas fazendo processo judicial, pessoas com 60, 65 anos, que eles não querem ir para a Itália, para a Europa, não querem viajar, mas eles estão fazendo para deixar para os filhos, para os netos. E tem só mais uma questão nesse que tu falou do tempo de 2 anos, 2 anos e meio. Eu vejo muito que as pessoas superestimam prazos curtos de tempo, metas curtas, elas superestimam e subestimam as metas longas, quando deveria ser ao contrário. Porque tu pega no final do ano aí, no início de ano novo, tá todo mundo lá dizendo assim, nesse ano eu vou aprender inglês, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia. Cara, mas aprender inglês tu não vai aprender em um ano, né? Eu já falei aqui várias vezes sobre curso de 3 meses, 6 meses, isso aí a pessoa deveria ser presa. Quem fala que aprende em 3 meses, 6 teve fora, tu sabe que não é assim que se aprende um idioma. Então, o inglês tu vai aprender em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É só pegar uma criança, quando que a criança passa a ser fluente? Nós temos um filho de 3 anos e meio em casa, e agora que ele está falando frases completas, bonitas. Então, a gente está falando 3 anos e meio de uma língua, 24 horas por dia do idioma. Sim. Então, tu quer aprender inglês em 3 anos, falando uma hora por semana?
É muito difícil. Então, as pessoas superestimam esses prazos curtos e que daí não vai dar certo, que vão frustrar no meio do caminho, e subestimam o prazo um pouco mais longo, quando deveria ser o contrário. No investimento é assim, poxa, se eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila, se a gente está falando de previdência, a gente está falando de 30, 40, 50 anos. Né? O fator exponencial lá do cálculo para investimento é o tempo. Né? O tempo é o exponencial. Então, o tempo deveria ser mais... as pessoas deveriam entender um pouquinho mais que algumas coisas levam tempo. E as coisas que melhor da vida é as que levam mais tempo. E aí, claro, dá para criar mini metas, que daí tu vai sempre, né, renovando a tua motivação. Porque não pode ser um TCC, né? Que no início sai todo mundo empolgado. Quando entra na faculdade, tá todo mundo querendo mudar o mundo. E lá só vai ver o TCC no final da faculdade quando é 3 dias antes de entregar e, de fato, volta a falar sobre. Então, tem que criar essas pequenas metas para que tu se mantenha com foco. Mas entender que 2 anos, 2 anos e meio, cara, vai passar igual. Então, tu prefere que passe e que tu, no final, tenha uma dupla cidadania, ou tu prefere que passe e tu fique sempre nessa de 1 ano em 1 ano e nunca vai fazer nada, né? Sim. Mas vamos lá, quais são as vantagens? Entre elas, tu nunca mais perdeu o direito, né? Porque a partir do momento... Porque hoje o reconhecimento da cidadania é fazer aquilo que os nonos não fizeram, porque eles não tinham esse conhecimento de ir no consulado e registrar os filhos. Então, a partir do momento que hoje tu vai ser reconhecido italiano, tu nunca mais vai perder o direito da cidadania. Neto, bisneto, tataraneto, se forem, como eu costumo falar aos clientes, se forem caprichosos, nasceu, vai lá e registra, sempre a linha vai seguir. Essa é uma vantagem. Uma outra grande vantagem é morar, né, nos países da Europa legalmente, trabalhar, estudar e viver legal na Europa, ter abertura para entrar e sair, né, da Europa sem ter que passar por fila de imigração, poder entrar nos Estados Unidos apenas com o ESTA, sem precisar de visto. O ESTA da validade, ele tem validade para 2 anos, então quem tem o passaporte italiano entra nos Estados Unidos com o ESTA. Poder entrar em outros países como Austrália, Japão, Canadá, sem precisar de visto, Canadá, apenas com o visto local, que é um comunicado, é o home office local. E pega no próprio aeroporto quando chega, Pega no próprio aeroporto. O ESTA pega online, qualquer um faz, o próprio italiano faz, basta comunicar a data do voo e consegue retirar. Trabalhar, estudar, para quem quer fazer uma pós-graduação, para quem quer fazer um doutorado, consegue bolsas de estudos, às vezes até 100%, quem é o europeu mesmo que mora fora do país, e quem vai e mora e trabalha e vive, depois até mesmo se aposentar no próprio país, daí terá a aposentadoria da Europa. Essas são uma das vantagens. Eu gostaria de dar ainda mais uma. Eu sou mestre em engenharia de materiais. Antes de dar essa outra, que eu acho que é a mais vantagem de todas, só fazer um adendo, eu sou mestre em engenharia de materiais e eu sou formado aqui pelo PPG-100 da Unesc. E muitas pessoas ali do PPG-100, que é da engenharia, né, que é o programa de pós-graduação da engenharia, vão para a Europa. Portugal, Espanha, porque lá tem muitos laboratórios bons para estudar. Então, lógico que com uma dupla cidadania fica tudo muito mais fácil, né? Sim. Como tu falou, de repente consegue até bolsas 100% gratuitas. Eu lembro quando a gente estava nos Estados Unidos, lá eu também estudei, eu estudei na Bunker Hill, que é um college americano, e o meu professor era americano. E ele, na nossa última season, na minha última temporada lá, que daí já era o inglês mais avançado, que já tinha uma boa comunicação em inglês, eu lembro que nos últimos dias de aula ali, ele veio mostrando todas as propostas que os Estados Unidos tinha e que tinha mais de 6 bilhões de dólares para investimento em educação 100% de quem ficasse legal. Sim. Então, claro, no meu caso, e daí era um visto que não era permanente, né? Então a gente tinha que sair, não tinha jeito. Mas para quem conseguia um green card, ou quem conseguia a cidadania americana, tem bolsas lá, tá sobrando. Tá sobrando porque a maioria das pessoas lá podem pagar, lá o preço também é mais acessível. Na educação é até mais caro, mas quem quer pode pagar, né? É um sonho permitido. Mesmo que seja uma medicina, enfim, que aqui é tão caro, né? Lá é permitido. Então, essa eu acho que é uma vantagem extremamente relevante. Mas eu ainda diria outra, que é a seguinte. Aqui na nossa região, a gente conhece muita gente que quer, vamos dizer no Brasil, né? Que quer morar nos Estados Unidos.
Isso é muito claro, né? Muitas pessoas provavelmente procuram vocês para conseguir a cidadania italiana para poder entrar nos Estados Unidos com o passaporte italiano. Sim. Né? Porque às vezes já até tentou o visto aqui e não conseguiu. Isso é muito normal. E aí eu estava, nas minhas pesquisas todas, entendendo como funciona e tudo, eu estava vendo que o Green Card americano, tu pode comprar. Né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas tu pode comprar hoje o Green Card. Como que isso funciona? Tu tens que fazer um investimento nos Estados Unidos, e daí tem duas formas de fazer um investimento. Uma é tu abrir uma empresa lá, e aí, dentre os pré-requisitos lá, tem que gerar 10 empregos, tem que ter todo um cronograma, né? Tem que ter um projeto. E tu tens que morar na cidade onde tu vai colocar a tua empresa. Né? Tem que ser aprovado pelo governo americano, enfim. E a outra forma seria investir em alguma empresa lá. Né? O valor é o mesmo. O valor gira em torno de $800 mil a $1.050, dependendo da região que tu vai nos Estados Unidos, porque algumas regiões são mais fomentadas que as outras. Então, se tu quiser fomentar uma região que não que não tem tanto assim, eles dão um abono para que tu coloque $800 mil. Se for numa região já mais, né, que tem maiores investimentos, Nova York, por exemplo, aí já vai para $1.050 mil. Isso, a gente está falando de dólares, tá? Ou seja, R$5 milhões, mais, né? Mais R$5 milhões nas cotações de hoje. Então, olha só, a gente tem duas formas de comprar o teu Green Card. O valor é o mesmo. Um é tu botando a empresa, o outro é tu investindo em alguma empresa lá. Qual que é a vantagem de investir? E daí pode ser por loan ou por equity, né? Que seria um empréstimo. Ou investir no capital social da empresa. A vantagem de tu investir numa empresa lá é que tu pode morar em qualquer lugar daí, dos Estados Unidos, tu e a tua família. Então essa é a única forma hoje de tu comprar o teu visto americano. Só que aí eu descobri, eu fui fazer pesquisa, não sei se sabia disso, que se tu for um italiano, sabe quanto é que é para comprar o Green Card? Não. Não, Tem eu essa sei informação? que é mais em conta, mas eu não sei. $100 mil. Eu sei que o italiano tem mais vantagem, o europeu. Gente, a gente está falando de 10 vezes menos. Olha só, a gente passou de 5 milhões, que daí quantos tem 5 milhões hoje aqui no Brasil? Para poder fazer esse tipo de investimento. Para 500 mil. Opa, peraí, 500 mil, se eu vender a minha casa, eu consigo. Se é para eu ir morar nos Estados Unidos, porque é um sonho que eu tenho, eu posso vender a minha casa. Porque eu vou comprar uma casa lá, provavelmente eu vou morar lá. Então, já se torna muito mais possível. Então, esse valor, Nivaldo, que tu falou aí no início, que parece um valor assustador, se tu colocar... Torna muito barato. Se torna muito barato, e se tu colocar todas essas nuances e o que tu pode ter, porque cidadania é uma outra informação também, não sei se vocês sabem, mas tu não precisa ser limitado a 2 cidadanias. Tu pode ter a terceira. Sim. Então, tu pode ter a cidadania brasileira, né? Pode ter a cidadania italiana e também pode ter a cidadania americana. Então, ou Green Card. Se não quiser continuar com o processo, ficar só no Green Card, é uma opção também. E aí se torna, através da cidadania italiana, se torna muito mais possível, porque é só $100 mil. Só não, né? Mas já é algo plausível, né? $100 mil. Inclusive, se tu for trabalhar na Alemanha ou na Itália, eu creio que para tu juntar $100 mil não é um bicho de 7 cabeças. Não. Né? Em 2, 3 anos, talvez tu junte. E aí tu pode comprar o teu Green Card. Olha que legal. Então, é um outro argumento. Nem sei se vocês tinham esse argumento para venda. Eu sabia disso. Mas na minha visão, eu que gosto muito de investimento, que lido muito, que sou igual ao Nivaldo, que lido muito com o dinheiro, então me parece bastante atrativo. Né? Eu não sabia sim, mas eu sabia que o italiano, o europeu, tinha mais vantagem quando tivesse tentar montar uma empresa nos Estados Unidos ou para fazer o Green Card, tinha mais vantagens. Isso. Não precisa nem montar, tu pode só investir em alguma lá, né? Sim. Através de um loan, que é um empréstimo, ou entrar no equity de alguma empresa. Daí tem diferença ali. Enfim, vai ter que buscar um advogado nos Estados Unidos, né? Porque judicialmente tu vai precisar de toda essa estrutura, tem que provar de onde vem o dinheiro, enfim, essas coisas todas. Não dá para ficar sonegando. Então, tem que estar tudo certinho, né? Imposto de renda, tem que estar tudo direitinho, porque eles vão pesquisar tudo. Mas é uma forma legal. E aí, tu ganha para ti e para a família inteira, né? Então, Nossa. vale muito a pena, né? Nós somos em 4 hoje, por exemplo, nós e os nossos 2 filhos. Então, ganhar o Green Card para todo mundo por $100 mil, eu nem acho tão caro assim, né? E se torna possível. Já é um sonho plausível, já não é mais uma utopia, como para muitos ter mais de R$5 milhões, né? Então, eu acho muita vantagem. Inclusive, é um dos caminhos que a gente já... Né? Claro, hoje tem muita coisa no Brasil que impede a gente de voltar para fora agora,
mas a gente já tem conversado sobre a cidadania e tudo, justamente porque a gente sabe que leva um tempo e a gente quer estar preparado, né? Pô, Eric, por que tu fez mestrado se tu hoje não trabalha na área? Cara, porque eu tenho mais isso. Então eu deixei pronto. É o conhecimento também. Se algum dia eu precisar, eu posso dar aula numa universidade. Se algum dia eu precisar continuar um programa de pós-graduação lá fora, um doutorado, alguma coisa, eu tenho essa possibilidade porque eu já tenho diploma. Sim. Então, ter esse algo a mais, começar a fazer, porque os 2 anos vão passar igual, vale muito a pena, né? E eu acho que passa muito rápido. Nossa. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, que tudo voa. Sim. 2 anos passa muito rápido. Muito rápido. Quando tu vê, tu já está com a tua sentença positiva em mãos, tu já está com o teu trânsito em julgado, já está na fase do registro. E eu acho que é muito mais vantajoso tu organizar as coisas com calma do que tu sair daqui afobado e fazer tudo correndo. Apesar de que também tem a vantagem do administrativo. Para aqueles que querem ir, já querem fazer, já querem dar entrada, já querem ir embora, estou cansado do Brasil. Mas para quem tem um planejamento, a judicial vale muito a pena. Então, na verdade, tudo que tu tiver um planejamento vai sair mais barato. Vale né? bem mais, mais vai barato. sempre sair mais barato e mais e a probabilidade de dar certo é muito maior porque tu tem tempo para se organizar, né? Acho que depende muito da época da vida de cada um, né? Sim. A época da vida, até a idade da pessoa, os planos dela, né? O que ela, enfim, tem aqui no Brasil, ou o que deixou de ter, qual é a situação dela, enfim, É verdade. Né? Então, isso vai influenciar hoje muito. as pessoas querem uma coisa muito instantânea, né? Sim. Hoje eles querem para ontem. Eles começam o processo de cidadania e a gente conversa, explica o tempo, mas passou 6 meses, eles já começam a ficar ansiosos. Ah, eles esperam ainda 6 meses, não é na semana seguinte? Não. Semana seguinte eles começam a cobrar sobre a documentação. Nossa. Mas hoje a palavra que a gente mais escuta, eu acredito que é ansioso. Ansiedade. Tô ansioso. Estou ansioso, a ansiedade está grande. E a gente tem que lidar com isso até o final, vamos dizer assim, né? Porque nós acompanhamos o processo, vamos dizer que até no final. Até nas transcrições das certidões, no Comune, e aí fica pronto, né, para a pessoa fazer a inscrição do ARI, fazer o passaporte. A gente acompanha todo esse processo. Até a hora que eles estão com o passaporte italiano na mão. A gente só não agenda passaporte, porque eu já me estressei tanto com agendamento de passaporte que eu não agendo mais. Até porque o passaporte aqui no Brasil faz na própria Polícia Federal ali, tu mesmo faz, né? Não, o italiano faz no consulado italiano. Ah, tá, eu achei que estava falando do passaporte brasileiro. O italiano faz no consulado, só que eu já me incomodei tanto porque o brasileiro ele gosta de ouvir só aquilo que ele quer ouvir, né? Ele só ouve, tu fala, olha, tu tem que fazer o agendamento, tu tem que estar lá no dia, tu tem que levar isso. Aí ele chega lá, Mag, olha só, me manda meu comprovante de residência que eu deixei no escritório. Às vezes eu não estou no escritório 5 horas da manhã para mandar o comprovante de residência. Mas como eu vou perder meu agendamento? Porque tu não consegue só ir ali rapidinho abrir teu escritório. Como se não tivesse uma vida, né? Eles não entendem. Domingo à noite, ai, Mike, pelo amor de Deus, manda foto da minha carteira de motorista, ou manda o PDF da minha certidão de nascimento, porque eu esqueci de pegar no cartório e eu tenho que ir no consulado amanhã de manhã. Então, eu já me estressei tanto com agendamento de passaporte que hoje nós não fazemos mais. Mas eu indico uma pessoa que faz, que eu até falo para ele, que bom que tu tem ainda paciência, eu te indico. Mas eu não faço. Agora, o AIRE eu faço. Isso aí eu faço, que é o último documento, então, que eu vou fazer o AIRE. A partir do AIRE, eles podem agendar o passaporte. E esse agendamento é muito difícil de fazer ou a própria pessoa também pode conseguir? Pode fazer. O agendamento de passaporte, ele é assim. Primeiro, tu tem que fazer o AIRE. Significa Anagrafe dell'Italiana all'estero. Porque todo aquele que é italiano morando fora da Itália, está no estero, precisa ter o AIRE registrado. Então, vai ser feita uma conta e um login, né? Pela plataforma do Fastid, do consulado italiano. Com essa conta e esse login, tu vai ver toda a tua esquerda consular. Então, tu vai ver ali todo mundo que tu registrou, casamento, filho, todo mundo que está na tua esquerda, quem é do teu núcleo familiar vai estar ali. E próprio nesse login, nessa senha, tu vai agendar o passaporte. O agendamento do passaporte é feito sempre, ele abre quando é meia-noite em Roma. Então, quando é meia-noite, abre o passaporte, abre o agendamento. Só que para isso, tu tem que colocar toda a senha, login, nome, endereço, telefone. Às vezes, quando tu chega lá no final, fechou. Já acabou. Às vezes tinha 2 vagas e quando chega no final as 2 vagas foram. Então a gente sempre tem, e, né, todo lugar tem aquele que sabe a vaga aberta, a vaga que ninguém preencheu. Tem a inteligência artificial também do consulado. E aí então a gente indica esse pessoal que tem um acesso dentro do consulado que vai poder fazer um agendamento. Mas ele é gratuito. Sim, entendi. Eu mesmo já consegui muitos agendamentos.
o pessoal normalmente cobra R$500 para fazer o agendamento do passaporte. Quem quer pagar, paga, ou então fica tentando todo dia, meia-noite, entra ali, que é gratuito. Também é 1% E não dorme do valor. nunca mais. Sim. É 1% do valor do investimento. Imagina. Mas Não é ainda tão- sobre as vantagens da cidadania italiana. A cidadania italiana é tão cobiçada que brasileiros que já têm a cidadania americana, eles querem fazer a cidadania italiana ainda. Sim. Parece que é um status, né? É um status e vocês mesmos falaram aqui, né? A gente nunca sabe o que vai estar no mundo amanhã. Sim. Cara, e eu acho que a pandemia, ela mostrou muito claro isso pra gente, né? Que ninguém domina nada, né? Sim. Então, nunca se sabe amanhã. A economia... A China tem demonstrado já por várias vezes que quer tomar a economia do mundo, né? Que quer ser a dominante no mundo. Embora eu acho que para isso acontecer é muito difícil porque eles são um país muito fechado. E hoje, para a tua moeda ser do mundo, tu tem que ser um país aberto, como os Estados Unidos é para negócios, né? Então, não acredito que a moeda chinesa vai tomar o lugar do dólar. Mas a gente nunca sabe. E pode acontecer, né? Assim como pode acontecer ao contrário, enfim. Então, tu ter mais saídas... Eles querem meio que na marra, né? Na marra? Quer tomar o mundo na marra, a China. Ah, sim, Então, é meio ditatorial. Então, é mais difícil, né, de acontecer. Enfim. A pandemia realmente eu vou sair um pouquinho da cidadania, mas só para citar um exemplo do ramo imobiliário, né? Quando eu trabalhava no ramo imobiliário e as pessoas queriam trocar casa por apartamento, eles queriam sair da casa para morar no apartamento, porque segurança, enfim, praticidade. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia, praticidade. Aí veio a pandemia, isso mudou tudo. Não, agora eu quero ir morar numa casa porque eu quero liberdade, Não quero ficar confinado. não quero ficar confinado, e aí mudou tudo. Então, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Né? Ô, Nivaldo, tu sabe que teve um boom, tu sabe porque vocês foram corretores, né? Então vocês sabem disso. Mas o boom aconteceu porque na pandemia as pessoas foram para casa, obrigadas, né? Ficar em casa. E elas descobriram que onde elas estavam, elas não gostavam de morar. Sim. Ou seja, antes elas não sabiam que estavam num lugar onde ela não gostava de morar, porque muitas vezes, tu pega nas grandes cidades, a pessoa chegava em casa para dormir, dormia 6 horas e já estava no trajeto de novo para o trabalho, né? Então, quando veio a pandemia, que teve muito forte o home office, as pessoas descobriram que onde elas estavam morando não é o lugar que elas queriam morar. Ou elas se mudavam, ou elas faziam reforma. Sim. Né? Reforma aconteceu. E foi aí que Na a verdade, gente- eu acho que o setor que mais foi aquecido nessa época foi o material de construção. Né? Material de construção. E os de game, A gente né? tem alguns Mudar. conhecidos de material de construção e a gente conversou bastante com eles. E nessa época foi uma época muito Entenderam boa para muito eles. Nós fizemos, né? Não, a gente casou Eu bem na tava época. grávida na Isso, época, da eu reforma do engravidei. quartinho do bebê, né? E eu sou muito metido, então eu gosto de eu fazer. E aí eu troquei o forro pra gesso, porque daí tinha tempo. Sim. Aí eu fiz um Para armário nós todo. também a pandemia não foi ruim no ramo da cidadania italiana. Nós não paramos nenhum dia. Sim. Por mais que o brasileiro lá, o pessoal não estava conseguindo chegar na Itália, a gente conseguiu fazer com que fossem pela Sérvia. E para nós não parou nenhum dia. E o que foi muito bom da pandemia para nós foi que o pessoal entendeu que, como não podia ir para a Itália, podia fazer o processo judicial e ter planejamento, ter calma, porque ou tudo pode acabar amanhã, ou a gente pode planejar e fazer as coisas com calma, porque nem tudo acaba amanhã. Então, Exato. o pessoal entendeu que podia fazer um planejamento, fazer as coisas com calma, com o pé no chão, porque todo mundo entendeu, né, que eu posso me planejar e fazer as coisas para daqui para frente. E aí a judicial veio muito forte, foi na pandemia. Muito bom. Na verdade, eu acho que a melhor saída é tu dar início e esquecer, né? É igual Vai o viver investimento. tua vida. Vai lá, Sim, faz. viver a Vai vida. continuar o que tu estava fazendo. Para tu não ficar se tentando ou incomodando, né? E parece que a gente às vezes comenta, né? Tem pessoas que iniciam o processo e em um determinado momento a gente, mas essa família está fazendo... A gente acaba esquecendo que existe aquela família, porque eles simplesmente esquecem. E é esse processo que dá certo. É esse processo que vai rápido, que flui. E aí, ao contrário daquele que fica
não vou dizer que todo dia, né? Mas toda semana mandando mensagem, cobrando. E cobrando mesmo de uma forma que às vezes a gente até fica meio... E esses, tu pode contar que esse processo vai demorar. Às vezes a fase da vida dessa pessoa, provavelmente ela tá enforcada com alguma coisa, ela tá desesperada, né? Com certeza, porque senão, se ela tivesse tranquila vivendo a vida dela, ela não seria esse tipo de pessoa, né? Uma Então, coisa que eu aprendi lidando com pessoas é que antes eu era muito estressada. Nossa, eu era muito nervosa. Quando acontecia qualquer coisa, eu ficava nervosa, eu ficava com medo que o problema não é meu, é dela. Isso aí, ela gritou, ela tá nervosa, ela tá estressada, é dela. Não foi eu tô aqui, tô fazendo meu serviço, tô bonitinha, tô seguindo o que a lei tá falando para eu seguir, eu não posso passar por cima de lei, não é porque eles estão gritando comigo que eu tenho que gritar com a advogada da Itália, que eu tenho que gritar com a assessoria da Itália, que eu tenho que falar, impor para o pessoal que está lá trabalhando o que eles estão impondo para mim. Então, hoje eu aprendi, e isso me fez muito bem, aprender que não é comigo, é um problema da pessoa. Então, esses que estão abafados, é como tu falou, às vezes eles estão enforcados, eles estão se separando, aí já entrou num processo de divórcio, daí tá a cidadania rodando, ou tá nascendo outro filho, e daí já quer ir embora. Tem algum problema por trás. Quando tem esse pessoal meio agoniado, assim, que fica olhando todo dia no aplicativo. Tem gente que vem mandar mensagem para nós, antes da advogada mandar. Manda para mim assim, ó. Oi, Mag, bom dia. Teve uma mudança lá no aplicativo, é a minha sentença positiva? Aí eu tô lá em casa ainda, eu olho no aplicativo, deve ser. Aí quando eu vou entrar no WhatsApp, tá a mensagem da advogada, tadinha, faceira. Oi, Mag, parabéns, a família tal acabou de ter sentença positiva. Eu falo, nossa, eles já viram isso ontem à noite. Não deu nem para fazer a surpresa. Não deu nem para fazer surpresa. Faz uns 15 dias uma cliente entrou em contato comigo e disse assim, agora como é que vai ficar o meu processo? Eu disse, mas o que foi que aconteceu? A juíza que foi designada para o meu processo vai se aposentar? Eu disse, como assim que tu sabe disso? Como assim? Tô morando aqui do lado da casa dela. Tu acredita? Tá stalkeando. E é verdade. Fake, tô seguindo ela e... A juíza do Olha processo. Só. A gente foi visitar uma advogada lá na Itália, e quando a gente chegou lá na advogada, ela falou assim, eu perguntei, né? E a família tal, como é que tá? Ah, sim, ela teve aqui no escritório. Eu, oi? Como assim? Sim, ela teve, só que eu não tava. Ela teve aqui num dia que eu não tava, daí ela falou com os vizinhos todos aqui, os vizinhos passaram meu telefone de casa. Só que eu também não tava em casa e ela não me encontrou. Meu Deus. Eu falo, gente, que perseguição. Tem de tudo, né? Onde tiver pessoas. E dela nem teve audiência. Ela não teve nada, se disse assim, não, mas ela teve audiência, sentença, tá tudo errado. Não, ela nem teve audiência, tá marcada ainda para final de agosto. Esse é o cúmulo da ansiedade. A gente tem que dar entrada nos papéis e deixar. Mas a gente lida com muito ansioso. Então, tu falou ali, eu lembrei de uma história, e aconteceu bem nessa época, que eu dou, daí, hoje eu ainda dou algumas aulas de inglês, porque eu tento manter o meu inglês. Então, e aí se o cara para, né? Como a gente tá num país que só fala português, tu acaba esquecendo, tu perde muito vocabulário, né? Então, eu ainda tenho alguns alunos de inglês, justamente para poder manter. E a grande maioria está na Europa. E aí eu tinha uma aluna na época, que estava na Itália, que ela foi levar a mãe dela para lá. E aí eu lembro que nessa época da pandemia, a mãe dela teve que entrar não sei se foi pela Croácia ou República Tcheca, agora eu não lembro qual país. E ela me ligando 3 horas da manhã, aqui. Que daí lá já era de manhã, né? E, não atendi, né? Porque eu nem vi, na verdade, né? Ela tentou ligar 2 vezes, porque a mãe dela estava presa e como ela estava aprendendo inglês ainda, ela só tinha italiano, ela não conseguia se comunicar. Nossa, e eu acho que estava na Croácia. E a pessoa do outro lado só falava inglês, então ela estava tentando me ligar para que eu falasse com a pessoa, para explicar para ela que a mãe dela estava lá, porque, enfim, porque precisou, porque o voo dela mudou, enfim, alguma coisa assim, né? Só que lógico, eu só fui ver quando acordei de manhã, então era 8 horas da manhã já aqui, lá já quase tarde, né? 5 horas de diferença. E aí, quando eu vi as mensagens dela, até fiquei um pouco nervoso, aí abri uma chamada com ela, ela disse, não, agora já resolvemos tudo, já estamos indo para a Itália, já consegui resolver ali. Mas isso acontece. Sim, eles são nervosos. Hoje eu tive uma família que ontem, domingo, eu acordei hoje, porque eu de um ano para cá, eu peguei por capricho, eu não respondo mais meu celular no final de semana. Não respondo mais, porque se eu pegar o celular do trabalho, se o Nivaldo pegar o celular, nós vamos estar trabalhando. Então, assim, eu não respondo mais sexta-feira, eu solto o celular
e não respondo. Às vezes eu até falo para quem está viajando, se quiser me mandar mensagem, me manda no Instagram, que daí eu vou estar, o Instagram eu sempre estou olhando. E hoje eu acordei com um monte de mensagem de uma menina que me indicou o primo, que o primo tinha chegado na Itália, que ninguém tinha ido buscar ele no aeroporto, que ele estava lá, e aquela confusão toda. Como se fosse resolvendo. E a história toda, assim, eu falei, Jesus amado. Aí eu chamei o rapaz da Itália, ele falou, Mag, eu busquei ele no aeroporto. Eu falei assim, como assim? Não, eu busquei. Eu busquei ele no aeroporto, só que eu não busquei ele lá no aeroporto de Roma, ele chegou lá em Roma, só que eu estou a quase 10 horas de Roma, eu ia demorar mais de carro para buscar ele do que se ele pegasse um voo e viesse até mim. Então eu expliquei para ele, ele pegou um voo, eu paguei o voo, ele veio até Catânia, eu estava esperando ele em Catânia. Aí eu falei assim, ok, deu tudo certo? Sim, já está na casa, está tudo certo, já foi no mercado. E a prima estava pirando. Eu acordei hoje com mais ou menos uns 10 áudios da prima e uns 10 da mulher dele, porque daí, quando eu fui ver a mensagem, ela, não, porque na verdade a gente estava nervosa, a mãe dele estava tomando até calmante, não sei o que. Eu falei, gente, o que é isso? Eu penso, na época, eu não sei que ano vocês foram para fora do Brasil, mas o ano que eu fui, não tinha nem WhatsApp e internet. Eu cheguei lá na Itália no sábado, e eu tive que esperar até quarta-feira para alguém conseguir me acompanhar até uma tabaque, que era tabacarias lá, né? Sim. Que me vendesse um cartão para eu poder comprar e avisar a minha mãe que eu estava bem. Isso já era quarta-feira. Que não tinha nem a internet, não existia, perto de mim não tinha nem uma lan house. E hoje o pessoal tá tão acostumado com essa instantaneidade... Já saem daqui com a internet no celular, né? Que fica nessa ansiedade porque não deu um retorno. E eu ainda falei para ela, olha, nós temos 5 horas de diferença da Itália. Então, assim, tem muita coisa para acontecer dentro de 5 horas para você estar nesse nervoso todo. Mas é que ele acabou de chegar lá e não deu uma notícia para nós e ninguém foi buscar ele no aeroporto. A única coisa que ele falou é que ele estava pegando um outro voo. A gente não entendeu para onde é que ele está indo. Eu falei, gente, mas ninguém é um irresponsável aqui, né? E ele provavelmente não é uma criança, né? Não, e ele estava super de boa, ele estava super tranquilo. É que ele estava vivendo, né? Então ele viu que não tinha problema. Eles vivendo, ia pegar mais um voo. Aqui, né? Que na verdade a tua cabeça pode ser o teu pior inimigo, né? Então eles criaram uma história na cabeça delas que não existia, né? Ele deve só ter avisado, não, tô pegando outro voo, tal, e elas que, meu Aí Deus, já agora foi para outro lado do mundo. Já estão tirando os órgãos dele. Quem tem boca vai a Roma, né? Ele já estava em Literalmente. Roma, o que era, até Catânia, e depois um pouquinho mais para frente. Sim. Literalmente, quem tem boca vai a Roma. É isso aí. Gente, olha só, quando alguém vai contratar uma empresa igual a Benvenuto, quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Existe muito golpe nesse ramo de vocês? Existe. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar? Primeiro cuidado que eu digo que a pessoa tem que tomar, cuidado verdadeiro, tá? É com o tempo, o prazo que as pessoas passam. Hoje eu escuto muitas pessoas dizer que a cidadania italiana judicial ela é reconhecida em 8 meses. É igual eu com o curso de inglês, né? Os caras vão para a internet falar que tu vai aprender em 6 meses. Isso é impossível, tá? Sim, e não é... em 8 meses tu é italiano. Aí eu falo... Teve um moço agora que me chamou, ele é de Joinville, e aí ele me falou, não, mas eu tô achando um pouco estranho o teu prazo. Porque tu falou que em 8 meses... Eu já conversei com 3 empresas que falaram que em 7, 8 meses eu sou italiano. Aí eu falei, sim, em 7, 8 meses tu será italiano reconhecido judicialmente. Mas de nada adianta tu ser um italiano reconhecido judicialmente se tu não estiver registrado. Eu falei, tu quer só o teu reconhecimento da cidadania italiana ou tu quer passaporte, documento para poder morar, trabalhar, viver, fazer o que tu quiser? Não, eu quero passaporte. Então tu precisa guardar o teu registro. E depois que tu és italiano judicialmente, que teve a tua sentença e tu tens a tua sentença positiva, que isso é mais ou menos nesse prazo de 7, 8 meses, que vai ter a tua sentença positiva, então a gente precisa de mais 2 meses, 60 dias para o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, então a documentação vai para dentro de um comune e o comune tem até 180 dias para te registrar. Então, não tem como fazer isso. E são processos, né? Não tem como acelerar, né? Não. Tem coisa e que depende de juiz. Exato. Tem juiz que pede a audiência escrita, tem juiz que pede audiência online, tem juiz que pede audiência ao vivo, tem juiz que marca uma segunda audiência, que na primeira só vê a documentação e marca uma segunda para dar sentença. Vai de cada juiz tem o seu entendimento da cidadania, então não tem como tu dar um prazo. Então acho que uma das coisas que as pessoas têm que tomar cuidado é com o prazo que as empresas dão, porque muitas empresas vendem prazo, aí depois que tu já pagou, já assinou um contrato, já está com o processo andando, não, mas eu te falei que era 8 meses, tu ia te tornar italiano, mas aí a gente tem que ter o trânsito em julgado, o registro.
E tu vai fazer o quê? Vai esperar. Tu vai dizer o quê? Não, conheço bem essa história. É a mesma coisa com, a gente está falando aqui, mais uma vez eu vou traçar o paralelo com o inglês, porque, tu vai ser fluente em 1 ano. Mas o que é fluente? O que é a fluência para ti? Quer pedir uma pizza? Isso é ser fluente? Tu vai viajar e vai saber perguntar onde é o teatro, onde é o museu. Cara, isso eu te ensino em 1 semana. Mas aí, dependendo da resposta do cara lá, é igual a gente brincava assim, né? Poxa, pediu café, eu já sei. O problema é quando ela me pergunta qual é o tamanho do copo. Eu já tinha certinho todas as... Eu ia no mercado sozinha, a menina do atendimento ali, aqui nos mercados aqui, elas têm meio que uma frase padrão, né? E aí eu já sabia o que eu tinha que responder. Se ela falasse diferente... Como é que tu pedia café lá? Não comece que eu não vou lembrar mais. Aqui é casa de ferreiro e espeto de pau, tá? É que lá usa muito o can I have, né? E aí eu decorei essas questões, né? Mercado, pedi meu lanche no McDonald's ou no Burger King. E aí quando falava alguma coisa diferente, eu já... I don't understand, I don't speak English, já ia, né? Sim. E é normal, porque eu não era fluente. Eu só aprendi a me virar. Eu sempre falo, né? Eu não passo fome nem sede. Mas eu não sou fluente. O Nival também não passa. Mas tinha que treinar, a mímica. Mais na Itália. A mímica ali rolava muito. Então, e aí, eu vejo essa questão de fluência porque, assim, a gente... tinha alguns lugares que a gente visitou lá nos Estados Unidos, a gente, enfim, todas aí falando de turismo, né? E tinha um lugar que eram 5 castelos que era no norte dos Estados Unidos, que foi a parte mais rica na época da Revolução, né? Na época da Guerra Civil. O sul era a parte pobre e o norte era a parte rica, que é a maioria dos ingleses, né? Onde eles ficavam. E aí tinha 5 castelos. E cada castelo que tu entrava, tu ganhava um fone. E quando tu entrava num cômodo, tu apertava o botão e ali naquele fone contava a história da princesa que morava ali, que viveu ali, do rei. Enfim, dependendo de qual lugar da casa tu tava, ele ia te contar aquela história. Só que era em inglês. Então, assim... Eu sempre falo isso, porque, cara, tu saber perguntar, pedir um café, né? Can I have a coffee? Cara, isso qualquer um fala. Isso eu te ensino a falar agora, tu vai falar. Where is the museum? Onde é que é o museu? Isso eu te ensino agora. E aí, se o outro lado... Aí a pessoa pergunta lá, what size? Aí pronto, já engalhou. Né? Porque dependendo da resposta que vier, ali tu já para. Então não é ter fluência isso é tu saber fazer uma pergunta. Fluência é tu poder entrar num castelo desse, por exemplo, e a pessoa tá contando uma história que é cultura e tu entender tudo. E tu sair de lá entendendo, sabe, aproveitando a tua viagem ao máximo. E a gente morava perto do Common Park. O Common Park, ele tinha vários lugares, porque lá os Estados Unidos eles fazem muito esses monumentos de inclusive tem no World Trade Center lá de homenagens, né? Agora é o Marco Zero lá, né? E lá tem muita contando a história do que aconteceu, de tudo que houve. Cara, a gente tá falando de um país que teve muita coisa, né? Inclusive, os maiores empreendedores, na minha opinião, saíram dos Estados Unidos. Então lá tem muita história. E eles conservam muito isso. Só que se tu não tiver uma fluência, tu não aprende. E aí é a mesma coisa. Então... Hoje te oferecem muitas escolas, muitos cursos há 6 meses, 5 meses, 3 meses. Veja como eu aprendi. Sabe por que um jogador aprende? Porque eles conhecem um método que ninguém te ensinou. Isso não existe. O método é só um, todo mundo aprende da mesma forma. A boa notícia é que todo mundo pode aprender, a má notícia é que demora tempo. Que é a mesma coisa de vocês. Então não adianta. Eles só usam de alguns gatilhos para poder iscas, né? vender. São iscas. Para poder vender. Só que ainda assim, essas empresas talvez ainda entreguem documento. Corre o risco de alguém não receber documento? Corre. De qual, o que seria assim? Até para a pessoa já ter mais cuidado. De daqui a pouco a pessoa... Eu tenho um senhor que me chamou hoje que ele falou assim, Mag, eu queria... Ela veio, me chamou, fez orçamento, toda aquela conversa, né? Depois, no final, quando eu já estava já conversando um tempão, ele... Não, é que assim, eu já iniciei o meu processo faz quase 3 anos. E aí eu já estou com toda a minha documentação pronta, só que a advogada não me dá retorno. Aí eu falei assim, tá, mas peraí, onde é que tu iniciou o teu processo? Eu iniciei com uma empresa lá de Porto Alegre. Eu assim, a documentação está onde? Eles disseram que mandaram para a advogada. Tá aí, eles te mandaram o número de protocolo, eles te mandaram para te acompanhar pelo aplicativo. Nunca me mandaram nada disso.
Daí eu falo assim, aqui funciona assim. Quando o documento vai para a advogada, em torno de mais ou menos 30 dias, a gente manda o protocolo para te acompanhar pelo aplicativo. No aplicativo, tu vai ver ali as iniciais do teu nome, tu vai ver o decorrer do teu processo. Ah, mas nunca me mandaram isso. Então, acontece da pessoa pagar e o outro dizer, não, mandei para a advogada. E não mandou nada. Aí eu perguntei, tu sabe qual é o nome da advogada? Como é que eu ia saber? Eu disse, não, tu assinou uma procuração para essa advogada. Foi entregue para ti. Não, para mim nunca foi me entregue procuração nenhuma. Nossa. Deu assim, me dá vontade de dizer, o que tu quer que eu te fale? Eu falo, os meus clientes sabem quem é a advogada, porque eu entrego para eles a procuração, ali está o nome da advogada, endereço, telefone, e-mail, eles sabem a procuração que eles assinaram. Todos os nossos clientes sabem a advogada que fez o processo deles. Tanto é que, às vezes, eles até chamam ela no Instagram, porque ela não responde pelo WhatsApp cliente final. Ela trabalha para empresas. Sim. E, às vezes, ele chama ela no particular no Instagram dela, porque ela tem Instagram, e ela me chama e fala, Mag, esse cliente é teu? Porque ela já sabe que é cliente nosso, né? Então, às vezes, ela conversa. Então, mas tem pessoas, assim, porque pelo fato da pessoa não conhecer, ou mesmo pelo fato de que hoje a internet mente muito quando fala de cidadania italiana. Os processos são muito mentirosos, muita gente nesses grupos de cidadania falando muita coisa que não é verdade da cidadania italiana. Então, para chegar até vocês, eu fiz muita pesquisa, né? Que eu até comentei, né? E eu precisava de alguém para vir falar sobre o assunto, eu precisava que fosse perto da gente, porque facilita. E eu vi muito anúncio, e inclusive muitos anúncios falando sobre o custo, que eles conseguem custos bem reduzidos, isso e aquilo. Isso é possível? Ou o que eles estão tentando de gatilho ali quando se fala que um custo é bem mais barato do que alguém que está oferecendo? Porque tem sempre aquela ideia, né? Do barato sai caro. Uhum. Então, eu já teria cuidado já com o muito barato. Uhum. Se o mercado tem um preço, por que o outro está conseguindo um preço muito barato? Uhum. O que está acontecendo? Existe isso? Ou talvez é algum processo que daí já está muito avançado, enfim... Vai ter alguma coisa ali no meio, né? Tu já eu recebo muitos orçamentos que eles passam de outras empresas. Tentando fazer um leilão. Tentando fazer um leilão. E aí eles falam, mas eu recebi um orçamento aqui de uma empresa que é bem menos que o de vocês. É difícil escutar isso, né? Porque é difícil quem bate o nosso preço. Tá? Mas é verdade mesmo. Tá? Isso é o feedback que a gente tem do cliente. Uhum. Mas às vezes acontece um cliente, mas eu recebi um orçamento aqui de uma empresa com um valor bem mais baixo que o de vocês. E aí eles me mandam o orçamento. E aí eu começo a analisar o orçamento, não está todo o serviço incluso ali. Uhum. Eles cobram um serviço que lá na frente vai ter outro, que eles não colocam no orçamento. Porque tem empresas que passam por etapas, né? Quando a gente faz um orçamento, a gente faz o orçamento parte Brasil e parte Itália, só. E aí a gente junta essas duas custas e faz um parcelamento parte Brasil e parte Itália, em até 24 pagamentos. Só que eu recebo orçamentos que vão por etapas, e ali tem 5, 6 etapas. E aí eu começo claro, né, a gente usa da ética, não vai estar falando de uma outra empresa. Exato. Mas eu vejo assim, olha, esse orçamento aí está meio estranho. Conversa com essa empresa, vê se realmente está tudo incluso, porque eu vejo que não está. E aí lá na frente, eles vão ter uma surpresa. Sim, vai ter que pagar. Daí aí entra depois no que a Mag falou, né? Já está assinado o contrato. Exatamente. E aí, como é que volta atrás? Muitos vão só até a sentença. Sim. Aí está ali escrito até a sentença. E o cliente não entende, acha que a sentença... Até os nossos clientes, por mais que a gente explica, acham que na sentença o italiano pode ir embora. E não é, depois da sentença tem trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado registro no comune. Muitos acham que chegou na Itália para a cidadania administrativa, o dia que chegou já começou a cidadania. E não, a cidadania começa depois que o vigile passou e confirmou a residência. Então... algumas pessoas vão para a Itália e falam, o reconhecimento aqui é 4 mil euros. A pessoa vai faceira, chega lá, não, é 4 mil euros o meu acompanhamento na comune, mas o aluguel da casa, o aluguel, isso, ou a energia, tal, tem isso, tem aquilo, mas tu já está lá. Vai fazer o quê, né? No nosso caso, é um valor fechado, a pessoa vai sabendo exatamente o que ela vai gastar. Que nem a cidadania judicial. A pessoa vai saber, até eles falam, tá, mas esse valor é o valor final? Eu falo, é o valor final. Tu não vai gastar nada mais que isso aqui é o que eu te passei. Se a gente fizer hoje o contrato, congela o euro aqui, a gente faz os parcelamentos, faz os boletos e deu. Porque acontece muito das pessoas terem, eliminar a etapa para diminuir custos, para vender o processo. E depois que tu é italiano judicialmente, eu sou italiano, tá, e agora?
Não, tu é italiano agora, tu tem que procurar uma assessoria para te registrar na Comune. Aí a pessoa vai lá gastar mais 2, 3 mil euros para registrar. E aí é o que tu falou, vai ter uma surpresa no final do negócio. Mas é o que vocês comentando aí, eu fiquei aqui pensando, é igual quando tu vai contratar uma consultora para fazer tua casa, né? Ela pode fazer por etapas e depois tu descobrir que isso aqui não estava no orçamento, né? Eu construí 2 casas, eu e a Mayara. A gente já teve a oportunidade de construir 2 casas. A primeira foi com uma consultora e a segunda a gente construiu por conta própria. E eu contratando pedreiro, no caso, né? Quando eu fiz pela consultora, eu tive uma surpresa, não tanto surpresa assim, mas algo nesse sentido, de chegar lá no final e dizer, cara, mas o que tu colocou aqui na minha janela? Não era isso que eu queria. Mas lá no contrato tá isso. Daí eu fui pro contrato e fatava, eu não li antes. Então, para mudar, eu tinha que pagar tanto. Aí, lógico, eu tive que pagar, né? Porque a gente queria trocar, enfim. E só que é complicado, tu não lê o contrato muitas vezes, né? Tu não se atentar para detalhes, né? Isso é muito comum. E aí eu tô falando como de uma forma geral, né? A gente fazer contratos e não ler ele por inteiro, né? Eu peguei o hábito agora de mandar para advogado os contratos que eu vou fazer, porque aí o advogado, mais uma vez, né? Ele entende toda a linguagem que tá ali, então aí no final eu só pergunto assim, cara, o que tu tens daí para me dizer, para me alertar e o que eu posso confiar e tal. Então fica muito mais fácil para mim. E tomo essa atitude justamente para evitar esse tipo de problema. Para poder saber exatamente o que tu está contratando, né? Exato, porque depois que tu entrou, que tu assinou, aí já era, né? Perante ao juiz, está assinado, é a tua assinatura. Tu aceitou. O milagre do preço não tem como fazer, né? Então, eu sempre falo, toma cuidado, tá? Lá na frente pode ter uma surpresa. Faz uns 15 dias uma família procurou e começamos a conversar e ela começou a passar para mim que essa outra empresa pediu várias retificações na pasta de documentos. E eu falei, se tu quiser mandar para mim, eu dou uma olhada para ver se realmente precisa fazer a retificação, né? Se é algo que precisa fazer. E aí, quando ela me passou a documentação, grifado as coisas que eles pediram para retificar, aí eu disse, bom, tá explicado aí o porquê do preço deles. Agora veio a surpresa. Eles pediram retificações que não têm necessidades. Né? A retificação ela é feita quando a gente vê que vai causar dúvida no juiz, no oficial de comune, mas tem retificações, tipo um abrasileiramento de nome, isso não se retifica, né? E aí, então, eu pensei, bom, por isso, desse valor que tu passou para mim, do processo da montagem da pasta de documentos, parte de Itália, só que agora veio a surpresa para vocês, que vocês têm que retificar. Não precisa. E aí, eu conversei com ela semana passada e eu perguntei a ela assim, a gente tentou, estamos conversando com essa empresa para ver se tem a possibilidade de não fazer a retificação. Claro que a empresa agora vai ver que está perdendo, vai dizer, não, então não vamos fazer a retificação, segue como está. Né? Sim. Então, essas surpresas que vêm depois, que acaba pegando a pessoa de surpresa. E geram uma dor de cabeça, provavelmente, né? Mas em relação à tua pergunta, se tem muito golpe, né? Vai parecer estranho, né? Eu, do ramo da cidadania italiana, falar que tem. Mas realmente tem muito golpe, tem muitos golpistas aí na praça, né? Então, as pessoas que hoje começam a um processo de cidadania italiana, pesquisa, tomem muito cuidado na empresa que vão contratar. Até advogados, né? Tem advogado que começa o processo e simplesmente somem do mapa e aí a pessoa não sabe nem se realmente era advogado, né? Então, tomem muito cuidado, pesquisem, olhem o Instagram da assessoria. Eu escutei de um cliente falando sobre o nosso Instagram, né? Que um familiar dele estava meio com a pulga atrás da orelha em começar o processo. Ele assim, cara, vai lá e olha o Instagram da empresa. Não tem como eles inventar tudo aquilo que está lá. Exatamente. Não existe isso. Então, eu sou um tipo de pessoa que a primeira coisa que eu vou pesquisar, eu vou no Instagram. Hoje em dia eu acho que todo mundo... Porque é a prova social, né? De que a empresa existe, de que tem idoneidade. Se não posta há muito tempo, se não tem Exato. comentário nenhum, se... Gente, desconfiem. Sim. Cara, e a gente conhece muita gente boa que faz um bom trabalho e por não ter um Instagram bom, já também não gera confiança. É muito importante hoje em dia, né? Principalmente as provas sociais, né?
As provas sociais é bem interessante. E a cidadania italiana é um assunto que, assim, eu, por exemplo, sou muito leiga nisso, né? Apesar de eu ser a descendente italiana e não o Eric, mas o Eric pesquisa muito mais do que eu, talvez pelo interesse dele, né? Mas é normal, tá? Eu tô pensando no bem-estar da minha família, lógico. E, então, assim, com certeza tem que pesquisar a empresa que tu tá contratando, né? Ver os feedbacks, ver tudo isso, ver pessoas reais que fizeram, né? Hoje mesmo eu falei pra vocês que teve um casal conhecido aqui da cidade que postou hoje uma foto do lado da Mag. Então, assim, a gente certifica de que é uma empresa séria. Então, pesquisem, né? Antes de sair fechando com qualquer empresa, com a primeira que aparece, com a primeira que te der um super desconto. Sim. Né? Desconfiem de tudo, porque... Tem que tomar cuidado mesmo. Tem, porque eu tô nesse mundo aí há 18 anos, eu já vi muita coisa. Já vi muito brasileiro enrolar brasileiro, e a maioria é brasileiro que trabalha, e italiano enrolar brasileiro também tem muito. Não confia nos italianos, não. Na verdade, onde houver ser humano, né? Sim, ser humano e dinheiro. Isso, são dois ingredientes numa uma receita aí que talvez tem que ter cuidado, tem que ter o pezinho atrás. Nos investimentos tem muito isso também, né? Sim. Esse final de semana eu ainda estava com um primo meu que é desconfiado da Bitcoin. E eu falei para ele, cara, é o que mais está rendendo hoje dinheiro, né? Mas tu já conseguiu realizar? Isso, lógico, cara, que já. Mas eu quero ver então qual o banco. Aí eu mostrei para ele. Tá, mas isso aí é brasileiro. Cara, só que daí sou eu falando para ele, alguém que, tipo, ele conhece, né? Sim. Que é primo, que a gente tá sempre no tal. E aí ele tá talvez tendo a confiança de, opa, peraí, deixa eu então ler um pouquinho mais sobre isso, porque até então ele não acreditava, né? Inclusive falei dos governos que poucas pessoas sabem, mas os governos hoje que mais detêm Bitcoin é o governo da China, dos Estados Unidos, da Rússia. Já não é mais uma brincadeira de criança, né? Sim. Ou seja, se esses governos são os maiores detentores de Bitcoin hoje no mundo, é porque o negócio já ficou sério, né? Então não dá mais para perder tempo. Se é um negócio que está valorizando tanto. Então... e tem muita gente desconfiada, só que aí quando vem a prova social de alguém que tu conhece, que é o que a Mayra falou, poxa, tem alguém aqui da cidade, que está lá do lado da MAG, e falando que deu tudo certo. E também tem um outro detalhe que é bom levar em consideração, porque muitas vezes tem aquela pessoa que começou o processo agora e já sai dizendo para todo mundo que é italiano, não, cara, tu começou, tu já pegou a tua cidadania, já está tudo certo, está indo para a Itália, já é um cidadão, né? Já tem o reconhecimento. Isso é importante também, porque tem muito os entusiastas, né? Sim. E aí, às vezes, eles vão dar feedback. Não é o caso de vocês, mas eles vão dar o feedback de alguém que apenas começou, que eles nem sabem se vai dar certo. E se depois der errado, eles ficam quietos. Ninguém volta para dizer, lá deu errado, não faz, tá? Sim. Eles só falaram lá no início e ficaram quietos. Então, tem que ter esse cuidado. Se a pessoa chegou no final, se deu tudo certo. Sim. Hoje todo mundo vai pro Google, né? Então, e ali... É o teu melhor amigo. É o melhor amigo. E tem informações, claro, que são verdadeiras, mas tem muitas informações falsas. E aí é o que tu falou. Tem um requerente à cidadania italiana que começou a fazer o judicial e conseguiu a audiência dele do protocolo, como aconteceu conosco, né? E até na época eu falei pra Mag, tu nem posta isso aí, tá? Porque se tu postar, vai dar um burburinho. Foi protocolado, em 3 meses foi marcada a audiência. E teve audiência e já era cidadão italiano. Claro que depois vem todo um processo. Mas essa família, a cidadania dela vai sair no máximo em 1 ano e 2 meses. Mas nem com todos os processos são assim. Exato. Hoje eu citei para uma família, teve uma audiência com 3 meses. Só que nós temos processos que já faz 1 ano que está lá dentro do consulado e nem foi marcada a audiência. Então, caiu na mão do estagiário. Caiu na mão de uma tal de Zita. Quando cai na mão dessa juíza Zita... Não cabe você já conhece? Ela não marca audiência. Ela espera chegar próximo dos 2 anos para marcar audiência. Que é o prazo legal. Eu ia perguntar... Mas por outro lado, tem um tal de Pontinhos lá, né? Um juiz, Pontinhos, que o cara... Que quando calar, você já sabe que vai... Tá com sangue nos olhos. Acho que ele... Ele torce pro Brasil. Não citar nome. Eu não falei sobre o nome dele. Ele torce pro Brasil, esse. Caiu na mão dele.
Acho que ele começou agora a carreira dele. Tá Não, com... às vezes, e às vezes é simpatizante mesmo. Acha que, né? Pessoa muito... de boa índole, bom humor, ajuda mesmo. Ele é muito querido. Então, tem isso. Eu queria que todos fossem dele. Então, na época que a gente foi fazer o nosso visto, a gente foi fazer a entrevista lá em São Paulo. E a gente foi a gente fez todo o início ali com a agência também, que é até uma amiga nossa. E ela falou assim, ela instrui, né? Uma roupa que tu vai vestida, né? O que tu se perguntarem isso, né? Não precisa ficar nervosa e tal. Mas tu pode cair na entrevista com uma pessoa que tá totalmente mal-humorada e ela não tá que brigou afim, com a mulher no dia anterior. E a nossa entrevista, a gente foi com a nossa pastinha. Tinha tudo ali provando, tudo certinho. A gente foi, né? Com a roupa adequada que ela indicou a gente. Tudo certo. O cara mal olhou no nosso rosto. Não deu 5 minutos. E não deu 5 minutos. A gente nem abriu a pastinha. Eu queria mostrar documento pra ele e ele não queria ver. Ele disse, se eu quiser, ele falou, se eu quiser algum documento de vocês, eu vou pedir. Não tenta me mostrar mais nada. Eu disse, ok. Não deu 5 minutos, nós estávamos saindo. Tinha um cara que estava no guichê do lado, que quando nós chegamos na fila, porque não sei se você já foi numa fila de pedir o visto. Ela é uma cobra daquelas de boia mesmo. Então, assim, é enorme, né? E quando a gente entrou na fila, o cara estava nesse guichê. Quando nós chegamos, fomos atendidos, saímos, a pessoa estava no guichê. Fazia mais de 2 horas que a pessoa estava no mesmo guichê. E o nosso não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos. E eu sabia, a informação que a gente tinha era assim, né? Se ele ficar com os teus passaporte brasileiro, é porque ele vai te dar a cidadania. Então, o visto. O visto. Porque ele vai te dar o visto. Desculpa, falamos tanto em cidadania. Ele vai te dar o visto. E se ele te devolver é porque o teu visto foi negado. Isso é assim que funciona. E eu falei para o Maiara, eu disse, nossa, ele devolveu o empurro de volta. Age naturalmente, mas dá uma empurradinha ali. Vamos fingir aqui como assim vocês não vão dar o visto pra gente, né? Vamos fingir que nós somos importantes. E aí, quando ele começou a arrumar o visto, assim, ele pegou uma borrachinha. Passaporte. Ele pegou uma borrachinha, passou nos passaportes e tal. E quando ele jogou na gaveta dele, foi os dois. Mas mantemos a pose, né? Até sair do guichê. A hora que saiu do portão pra fora, assim, meu Deus, que alívio. Que é uma pressão. Lá dentro é tão engraçado. Na fila. É tão engraçado. Foi onde? Em São Paulo? Foi em São Paulo. É que sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É tanta gente mentindo. E tem tanta coisa ali. Se cria uma atmosfera tão pesada lá dentro que tinha gente desmaiando na fila. Coisa assim absurda. Gente tendo ataque de epilepsia. Não sei se com todo mundo isso aconteceu, mas com a gente aconteceu. Então, coisas muito fortes, assim. A gente ficava pensando, poxa... E, claro, a gente estava lá, a gente não estava mentindo nada. Então, para nós era mais fácil. A gente não precisava mentir nada. A gente estava com toda a estratégia traçada. Tinha um nervosismo natural, né? Normal. De poder ser negado, de ter que falar até porque já tinha gasto algum dinheiro e tal, enfim. Mas estava tranquilo, mas... a gente sabe que muitas pessoas tentam o visto para ir para os Estados Unidos para ficar lá de fato. Não, e aquilo ali já está totalmente ferrado aqui no Brasil. É definidor das águas. Isso. É o sonho, é o que vai dar a virada de chave. Se não der, o cara tá ferrado aqui no Brasil. Muitos fugindo da justiça até. Ele tem que sair do país naquele momento. Ele tem, enfim. Então, existem N motivos. E aí acaba que se torna-se muito pesado. Enfim, então lá acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Mentiras. A gente viu... E aí vem a importância de uma assessoria, né? Exato. A gente ficou bem tranquila. Ela tranquilizou, ela conversou o que pode acontecer, o que eles podem te perguntar. Até na questão de roupa mesmo, né? Tem muita gente que às vezes vai com uma roupa querendo aparentar ser um tipo de pessoa, né? E que na verdade... E fica muito claro que não é. Exato. Sim. Fica muito nítido. Então, assim, ela assim, Maiara, vai, veste uma roupa decente... Mas não precisa exagerar, não precisa botar salto, não precisa ser quem tu não é, né? E deu tudo certo, assim. Então, a importância de ter uma assessoria, uma pessoa que, inclusive, ela fez vários cursos dentro do próprio consulado americano. Então, ela sabe o que ela tá falando, né? Sim. E quem trabalha com isso lá já sabe até fazer uma leitura, né? Sabe, com certeza. Foi o que aconteceu com a gente. O cara viu que realmente é assim ou tu tá querendo mostrar. Isso, o cara viu ali que, pelo menos foi a linguagem corporal dele. Ele nem olhou pra gente, assim, de ficar encarando nada. Ele só fez as perguntas, ele só confirmou, e tal, só documento e tal. Não, eu já tenho tudo aqui. Ele falou assim, eu tenho todas as informações de vocês aqui.
E aí ele foi nessa hora, ele começou a arrumar as coisas. Eu pensei assim, bom, ele tem toda a informação, vai ser sim ou não, né? Não vai ter nem muita conversa. E aí ele disse assim, sejam muito bem-vindos nos Estados Unidos, eu vou conceder para vocês o visto e tal. E aí, quando nós chegamos lá, porque é uma coisa que talvez muita gente não saiba, é que tu pode ganhar o visto aqui e chegar lá ser barrado, né? Não é garantia Sim. de que tu vai entrar porque tu tem o visto de turismo nos Estados Unidos, né? Tu tem o visto de turismo brasileiro, quando tu entra lá eles te dão 6 meses, geralmente. Visto B1, B2, né? Só que não é garantia que tu vai entrar lá. Então, quando tu chega lá, tu ainda passa por uma outra entrevista. E aí, quando a gente chegou lá, aí sim, lá o cara era mais sério, ele fez mais perguntas. Mas, assim, também foi bem tranquilo. Não teve nada, nenhuma desconfiança, nada. Ele protocolar. Ele fez todas as perguntas protocolares. Só que ele era um pouco mais sério, assim. Então, deu um ar um pouco mais pesado, assim, né? E já era outro idioma também, então já... nós estávamos em Nova York, né? A gente entrou para Nova York. Já, o nervosismo já... Exato. Sim. Mas ele entendeu, ele sabia que era turista. Vocês passaram juntos na imigração? Sim. Juntos E a gente estava com um filho pequeno na época também. não falava, né? Não. E aí tava com o filho ainda no colo, o Luca, e já tava mais de 1 hora na fila. Daí eu lembro que eu disse, não, mas isso tá errado. Falei pra ela, tô com uma criança, cara, como é que eles vão... O Luca tava dormindo, ele tinha 1 aninho e pouco. Aí eu chamei nem falava idioma, chamei uma senhora e disse, aí ela assim, o que tu vai fazer? Eu disse, não pode ser assim. Chamei ela e disse, olha aqui, tô com um filho no colo, estão vendo que eu tô com um recém-nascido, vocês vão fazer eu passar essa fila toda? Daí a americana, daí ela me olhou assim, pediu para eu esperar, foi lá, abriu um outro guichê para me atender. Eu disse, tá vendo? Ó? A gente tem que mostrar que a gente não tá aqui poxa, não tô aqui fazendo nada de errado, nenhum, tá tudo legal, meus documentos todos certinho. E daí esse cara abriu para atender a gente. E daí, nisso, ela pegou mais eu acho que um casal, enfim, não lembro agora, que também estava com criança e trouxe pro mesmo guichê. E daí ela ia atender a gente, aí foi bem tranquilo. Mas rápido, a tal da imigração, ela sempre dá medo. Indiferente se tu tá legal, se tu não tá. Sim. Eu tava com medo de passar na imigração. Mas só que aí falando italiano, com tudo, passou eu e o Nivaldo, o policial nem pra nossa cara olhou. Mas aí eu ia dizer, mas aí tem o teu lado. Porque eu e um policial. Mas o medo de quem está correto é diferente do medo de quem está devendo alguma coisa. É. O nervosismo de quem está correto, e ele, como tu falou, eles fazem a leitura. Eles são treinados para aquilo ali. Tanto que eles te fazem uma pergunta e lá no final da tua entrevista eles vão fazer a mesma pergunta de uma outra forma, para ver o que tu responde. Então assim, o cara tá o tempo inteiro lendo, né? Um suor, alguma coisa fora do normal, algum nervosismo em algumas perguntas que já é pré-programada. Quem tá estranho, ele já vê lá na fila. Já sabe, lá na fila. Eles vêm na fila, já quem já tá muito se mexendo e muito... Eles já vêm lá na fila. Tá inquieto. Eu também, como tu falou da questão da assessoria, né, Mai? Eu dou uma boa dica para eles quando eles vão para a Itália fazer o administrativo. Eu também falo sobre a questão de roupa, de como se colocar na imigração, de querer não querer explicar demais, de não querer... Porque tem gente que chega na imigração e é um descendente de italiano e fala um pouquinho, quer contar a história da vida da família inteira pro policial. Ele não quer saber. Então, eu também dou eu e o Nivaldo, né? Porque mais eu que entrego pasta, né? Eu explico para eles, olha, não precisa de roupa social, não precisa de salto, vão o mais confortável possível. Não esqueçam que o policial sabe que tu tá chegando numa viagem não queira ser um italiano. Tu tá chegando de uma viagem internacional, que tu tá indo do Brasil. E eu falo tudo isso para eles. Eu também dou toda uma explicação e a maioria deles falam, Mag, que legal que tu explicou pra gente isso, aquilo, que no avião, leva roupa de frio, que no avião é gelado, tem gente que não tem noção, não empresto a mala para vocês, não deixa ninguém segurar a mala de vocês, não deixa ninguém... Extremamente perigoso. Eu dou para eles 2 folhas de tudo, um monte de informações de coisas que eu já passei muito em aeroporto, para eles também serem bem assessorados. E não é só a cidadania, a gente ajuda também com essa parte da viagem, a gente auxilia com a questão de uma empresa de passagem aérea, tanto é que tem empresas de passagem aérea que vende gato por lebre. E eu e o Nivaldo, a gente comprou uma passagem aérea que a gente comprou pro gato por lebre para ir para a Itália. Nós fomos com toda a experiência que tem ainda, né? E hoje eu fiquei mais atenta ainda nisso, sabia? Porque com toda a experiência que eu tenho,
durante 14 anos no Brasil, sempre eu falava para o Nivaldo, a gente está junto há 5 anos, vamos para a Itália, vamos para a Itália. E aí até que chegou um dia que eu comecei a pesquisar a passagem, ele falou, compra de uma vez, senão nós não vamos mais. E aí eu chamei 2 parceiros nossos e eles acho que estavam muito ocupados, não me deram retorno, e eu chamei um rapaz que estava indicado num grupo lá de cidadania italiana, num grupo da Alemanha, e o rapaz me deu uma atenção assim, fora do comum. Eu falei, legal, estava sendo indicado lá no grupo da Alemanha, o rapaz trabalha direito, gato por lebre. Nós compramos assento com mais espaço e não tivemos. Quando chegou no voo internacional, eu estava sentada na mesma poltrona que uma outra moça, nós duas era a mesma poltrona que tinha sido vendida. A gente pediu janela e fez escolha de janela e não tinha janela. Olha, se eu contar para vocês assim a nossa viagem, eu posso falar que foi uma viagem de terror. Porque, e isso que a gente tem toda uma experiência de viagem. Então tem que tomar muito cuidado, até mesmo com as agências, o pessoal que vai viajar. Uma viagem de terror e de terremoto, né? E de terremoto. Pegaram um terremoto. Pegamos um terremoto em Nápoles. Nossa. É legal que já conheceu até esse lado, né? Tudo. Mas não queria conhecer, não. Foi uma experiência... Bem ruim. Foi legal, mas foi ruim. Pô, agora você já sabe como funciona também, né? Nossa, treme feio, gente. Nossa, é feio. Gente, olha só, o nosso tempo está chegando ao final aí, então qual que é a dica que hoje vocês deixariam para alguém que está começando a pensar no processo, enfim, né? Vocês falaram bastante coisa, já tem bastante material, mas para alguém que vai começar agora, e aí pode até falar lá para a câmera, qual que é a dica que vocês deixam para quem vai começar a cidadania italiana? Procura Benvenuto. Vai dar tudo certo. Óbvio. Com a Benvenuto não vai ter problema, né? Tá em boas mãos, tá seguro. Não, a dica é o que a gente estava falando, né, pessoal? Pesquisar bem a empresa, entrar no Instagram, olhar, não porque nós somos os proprietários da Benvenuto, mas sim, a nossa empresa está ali, está trabalhando. Não vou dizer para vocês, a Benvenuto nunca teve problema. Teve. Nós somos uma empresa, só que a gente nunca deixou de resolver o problema. A gente nunca correu do problema. Já tivemos problemas, sim, só que a gente nunca correu do problema. E é por isso que há 18 anos a gente está trabalhando com cidadania italiana, porque nós nunca corremos do problema. A gente já passou muitas pessoas por mim que hoje não trabalham mais com cidadania porque correram do problema. Então, acho que a dica que eu devo dar é, primeira, faça a cidadania italiana, é um direito, né, deixado pelos bisnonos, é um direito que deve ser reconhecido, é um direito que deve ser levado para frente para os filhos, netos, bisnetos. E a segunda dica é pesquisa. Pesquisa, veja a questão de valor, se informe, veja se o que a pessoa está falando realmente é aquilo que ela vai entregar, para que não caia num golpe aí, numa conversa fiada. E às vezes uma conversa fiada dessa que tu caia num golpe acaba frustrando todo um sonho teu, né? Sim. Né? Frustra-se. Imagina, a pessoa às vezes economiza para poder fazer aquilo, né? Sim. E aí se não dá certo, ou se ela escolhe mal a empresa ou a assessoria, enfim, ela se frustra e enfim, né? Eu acho que isso é muito chato. Né? Então, com certeza, é um assunto sério, é um assunto que vai... que envolve dinheiro também, envolve dinheiro, é um investimento para a tua vida, não só para tua, mas para os teus filhos, para os teus netos, para quem vem, né? Então, é muito importante pesquisar, saber com quem está contratando, né? Sim. É isso aí. É isso aí, Nivaldo. E nunca feche um processo sem antes fazer a cotação com a Benvenuto. Claro. Sem pelo menos passar pelo Nivaldo. Dê o benefício, a gente sempre fala, dá o benefício da dúvida, né? O benefício da dúvida. Exato, sabe que na Benvenuto o valor que a gente vai passar realmente é o valor com tudo incluso. Do início ao fim. Às vezes tem pessoas que dizem, tá, mas eu não vou pagar mais nada, lá na frente eu não vou ter surpresa. Vai lá na frente, tu vai ter surpresa. Assim como a gente diz, né? Tu vai ter os direitos, mas vai ter os deveres também. Exato. Às vezes a pessoa recebe um imposto para pagar e não quer pagar. Então, e até falando dos impostos, a gente falou ali da cidadania americana, não sei se todos sabem também, mas tu ter cidadania americana nos Estados Unidos, por exemplo, quando tu sai do Brasil, se tu der saída fiscal do Brasil, tu não paga mais imposto nenhum aqui. Né? Tu vai morar na Itália, vai morar nos Estados Unidos, tu pode dar saída fiscal e não pagar mais impostos no Brasil. É uma opção. Os Estados Unidos não tem isso. Então tem muita gente, aconteceu muito, das pessoas irem de turismo para lá para ter filho lá. A grávida ia já com 8 meses, porque ela pode ficar 6 meses, ia de 7, 8 meses e tinha um filho lá.
para o filho nascer americano. E agora estão descobrindo, depois aí quando o filho faz 18, 19, 20 anos, que ele tem que pagar imposto lá. Sim. Só que os caras não sabiam. Então, o cara, às vezes a criança já não é mais criança, já é um adulto, com 30 anos aqui, com 10, 15, 20 anos de imposto para pagar lá nos Estados Unidos. Nossa. E aí buscando ajuda judicial, porque corre o risco de quando um dia se for visitar, acabar sendo preso. Preso na imigração já, porque na imigração ele já pega. Então se torna um problema. Isso é muito interessante falar e relevante falar sobre as responsabilidades fiscais. Que, cara, aqui no Brasil a gente ainda consegue, por muitas vezes, sonegar uma coisa ou outra e tal. A gente sabe que muita gente faz isso. Lá fora não dá. Não. Lá eles pegam. Lá não tem jeito. É isso aí. Isso aí, gente. Mais uma vez a gente agradece, né? Quer agradecer? Eu quero falar agora dos contatos, né? Não sei se vocês querem deixar o WhatsApp ou o Instagram de vocês também. Pode ficar à vontade, pode passar o arroba aí pro pessoal. Pode entrar em contato comigo, né, no 991533163 ou acessar as redes sociais da Benvenuto, Instagram, o site. Benvenuto com M, né? Benvenuto com N. N Com de N? navio. Benvenuto. Ah, tá. N. Com N. Benvenuto é tudo junto. Tá. É Benvenuto tudo Tá, junto. tá. Benvenuto Cidadania Italiana, que é o nosso Instagram. Aí, www.benvenutocidadaniaitaliana.com.br é o site. Já vai vir uma fotinho do Nivaldo lá no Instagram, né? E o 4899994. Do Nivaldo e da Mag também. É porque, na verdade... Não, mas eu acho que no perfil tá a tua foto, não? É que, Tem na a minha verdade, e tem nós o dele, temos nós temos dois Instagrams. dois, tá. né? A gente, há um tempo atrás, foi hackeado. Ah, tá. O Instagram da Nós perdemos Benvenuto. um Instagram Então, também. nós temos hoje 2 Instagram. tá. Tudo que é postado em um é postado no outro por conta disso. Mas o oficial Tem um backup. mesmo... Temos. oficial é o @Benvenuto Cidadania. Tá. Que eu acho que tu marcou foi o Benvenuto Agora não underline. vou lembrar. Mas Ele o... marcou o underline, é o Benvenuto Cidadania. Olha, deve Tá, ser então contigo. já vou gravar É o aqui. que está eu na capa. Tá. daí Aí, ó. acessa esse que daí vai... Agora eu ver a entendi foto que é da o Mag, mais... que é mais Eu entendi agora quem manda em tudo. Tava Vai ver a estranho foto mesmo. da É o que Mag. tem de mais fato- seguidores. Tu vai ver que tem Tá. muita gente que Ah, segue. de Vai fato eu ver. tava Tem achando muito. estranho. O homem tá na Não, cabeça de tudo. Eu disse, tem coisa não. errada aí Se tu nesse for no negócio. Instagram da Benvenuto Tá. mesmo, tu vai ver como ele é lindo. Ali Tá. é um... Ali- é um segundo que plano, legal, se caso gente, der legal. problema não É tem muito- o plano B. Muito bom. Uma outra coisa, pessoal, é que eles estão deixando aqui 2 copos pra gente sortear. Ele quer mostrar o copo ali? né? Lindo? Um Não, então eu ia não, falar, um um nós brinde. vamos tomar pra gente. Nós vamos reter. E aí o outro nós vamos colocar lá no Instagram, a gente vai fazer algum merchan lá, vai fazer alguma, enfim, Faz um um sorteio, sorteio. né? Aham. E aí a gente envolve esse copo aí, copo térmico, top. Depois a Mayra vai botar umas fotos, Legal. muito legal. Gente, a princípio eu quero agradecer demais a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui, né, numa segunda-feira, às 9 horas da noite, que já são, na verdade, quase 11, tá? Passou as E 2 agradecer horas. muito Passou. pela disponibilidade de vocês mesmo. Eu acredito que a gente ainda vai conversar muito, porque eu e o Eric, a gente tem interesse também na cidadania, né, em dar sequência aí na nossa. E é isso. Só agradecer a todo o conhecimento compartilhado aqui de Obrigada vocês. a nós. Maiara e Eric, se vocês me permitem, quando nós conversamos, tu falasse para a gente citar um livro favorito e uma frase favorita, né? Isso. Isso é uma coisa que eu e a Mag a gente tem em comum. Qual o nosso livro favorito? É a Bíblia. Muito bom. Tá? E qual a nossa frase, né? Qual é a frase de vocês? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Tá lá Amém. na Bíblia, em Provérbios. Tá? Então é isso que eu queria deixar aqui como mensagem final e falar pro pessoal lá, né? Vem para Benvenuto. Vem pegar a cidadania, que é um Legal. direito teu. Eu só completando, eu também tenho, e até no meu WhatsApp eu acho que ainda tá, que é a frase que eu mais gosto da Bíblia, que é o que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, que é tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim. Então eu tenho também essa frase ali no meu Sim. WhatsApp, Faz porque anos de que essa fato frase tá tem ali, e é a né? que eu mais gosto. É né? verdade, é verdade. Coríntios. E para o pessoal que está em casa, né, não deixe de seguir e se inscrever aqui no canal do 1K Entre Nós, que é muito importante para a gente também, para o nosso crescimento, para que a gente possa trazer mais e mais convidados com esse tema que é tão legal e tira tantas dúvidas de vários brasileiros, né? E também nas nossas redes sociais, que é o @1K Entre Nós, tudo junto. Lá vocês também conseguem encontrar o Instagram pessoal meu e do Eric, para vocês acompanharem também se quiser. Ficarei muito feliz. E é isso. É isso aí, Quer falar muito mais alguma obrigado. coisa? Não, muito Não? obrigado. Então é isso, gente. Boa noite, até o próximo programa. Até mais. Tchau.